algum momento você acreditou que faria algo maior, que faria algo melhor e que faria a diferença? Você acreditou que nessa altura do campeonato a sua vida estaria um pouco melhor? Eu sei que as coisas não saíram bem como você tinha planejado. Você acreditou quando todos duvidavam. Mas agora, por causa da sua falta de resultados, você já não tem tanta certeza quanto já teve um dia. Acontece que você está no meio do caminho. Você pode ter desanimado. Você pode ter cansado. Mas voltar não é uma opção. Sua falta de resultados não pode acabar com a sua capacidade de acreditar. É a sua capacidade de acreditar que vai acabar com a sua falta de resultados. Outras pessoas podem desistir. Outras pessoas podem não conseguir acreditar de novo. Outras pessoas podem até aceitar a vida como ela está. Mas você fez uma escolha. Você escolheu acreditar em você. Você escolheu acreditar na vida e acreditar em uma vida melhor para você. E eu posso te garantir, foi a escolha certa. Que bom que você acreditou e que você ainda não desistiu. Diferente do que pensam os pessimistas e os realistas, existe sim a fórmula do sucesso que você está buscando. Mas acontece que essa fórmula só funciona na mão dos otimistas. E existem muitos otimistas por aí cansados, abatidos, sem resultados. Mas quando os otimistas se encontram, se reúnem e se conectam, a dúvida dá espaço para a certeza, o medo abre caminho para a coragem e a vontade de fazer acontecer. Supera todas as histórias de fracasso. Um otimista sem resultados é como uma pequena brasa, longe do braseiro, que mesmo distante e sozinha, resiste e não se apaga. E quando se une aos outros, incendeia, aquece, clareia, ilumina. Onde estão os otimistas que ainda não tiveram resultados? Chegou a hora de recompensar a sua coragem de acreditar, a sua vontade de acertar e a certeza de que você nasceu para vencer. Boa noite, São José dos Campos! Tudo bem com vocês? Boa noite, Brasil! E boa noite, mundo, para quem estiver aí em outros cantos dessa terra maravilhosa. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Cá estamos nós, mais uma vez. Passa um filme na minha cabeça quando eu ouço essa abertura. Hoje nós vamos falar sobre por que você não foi tão longe. O que faltou para você ir além, o que faltou para você realizar aquilo que você sonhou um dia, o que faltou para você continuar sonhando, o que faltou para você fazer mais. Mais por você, mais pela sua família, mais em todos os aspectos da sua vida. Então seja muito bem-vindo ao Resgate dos Otimistas. Essa é uma iniciativa que de verdade eu gostaria de ter participado. Ao longo dessa jornada vocês vão me conhecer um pouquinho, quem já me conhece aqui. Quem não conhecia, legal, sejam bem-vindos, nós vamos nos conhecer e possivelmente vocês vão gostar. Hoje eu estou... Ou não, né? Ou tem uma jornada, primeiro não, depois sim. Hoje eu estou acompanhado de uma galera maravilhosa. Aqui atrás de mim nós temos o camarote do GPS. Alguns aliados que estão participando de camarote, eles vão ficar ali entre eles, interagindo ali também com a Tabita, que é quem vai me acompanhar nessa jornada maravilhosa, sócia, parceira e mentora dos nossos aliados pelo Brasil e pelo mundo. Uma salva de palmas para a Tabita e para os nossos aliados. Tá? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Serão 3 dias muito intensos. Muito. Anote tudo. Anote, faça rabiscos, faça desenhos. Mas pega uma parte, 1/3 da folha que você estiver anotando, toda folha que você começar a anotar, divida ela em 3, a última parte você faz um risco. A última parte você não vai anotar frases legais, a última parte você não vai anotar insights, a última parte você vai anotar coisas que você acha que você tem que fazer. Então você percebeu alguma coisa e você entendeu que tem que fazer alguma coisa, você vai e anota. Tá bom? Por que estamos aqui? É muito desafiador entregar esse tipo de conteúdo em um lugar que é a internet, apesar de vocês estarem aqui. Vocês são uma pequena parte, a pequena minoria. A grande maioria está aqui, dando boa noite, dizendo oi, dizendo de onde vem, de onde fala. Eu quero que vocês que estão em casa vão me dando a nota aí de 0 a 10 para o áudio e a imagem que está chegando para vocês aí. De 0 a 10, 10 é bom, 0 é muito ruim. Então coloca aí porque a técnica vai ajustando ali essas coisas. Por que é difícil passar esse tipo de conteúdo nesse momento? Porque sempre vai aparecer alguma coisa que você já viu. Vai aparecer um curso que você já fez, vai aparecer um evento que você já participou. Então vamos fazer um combinado. Eu prefiro que você me julgue do que você me compare. Então se permita ouvir, se permita interagir, se permita se entregar para essa experiência. Porque eu quebrei 17 vezes. Eu demorei muito tempo para dar uma vida boa para minha família. Eu demorei muito tempo para dar plano de saúde para eles. Eu demorei muito tempo para levar eles para a praia. A primeira vez que eu viajei para a praia, eu mesmo, foi em 2015, final de 2015. Demorei muito tempo para levar meus filhos para Disney, demorei muito tempo para começar a comer, olhando o cardápio por aquilo que me parecia ser saboroso e não por aquilo que cabia no bolso. Demorei muito tempo para ter empregados em casa, demorei muito tempo para deixar minha esposa gastar com aquilo que fizesse sentido para nossa família. Eu demorei muito tempo para acertar na vida. E eu nunca soube por que eu não dava certo.
Eu tive todos os tipos de questionamentos que vocês puderem imaginar que vocês tiveram e que talvez que vocês tenham. Eu questionei a minha cor, eu questionei de onde eu vinha, eu questionei onde eu tinha nascido, eu questionei o meu Deus, eu questionei tudo porque eu trabalhava muito. Chegou uma época, eu sou de Brasília, fui criado muito tempo em Cuiabá, mas na fase mais jovem adulto eu estava em Brasília. Chegou uma época que eu comecei a me questionar se fazia sentido ser honesto. Porque Brasília sempre tem muitas oportunidades. E eu pensava, será que faz sentido eu ser honesto e passar perrengue? Eu me fiz esse questionamento. Porque eu me vi diante de um contrato de 150 milhões, onde o cara pediu a metade, e ainda riu da minha cara quando eu disse que não ia assinar. Ele falou, vocês vão ficar com a metade. Vocês são 8 sócios, dá quase 10 milhões para cada um. Você já viu 1 milhão, garoto? Eu falei, não. Nem sei que tanto que dá de dinheiro assim. Se cabe numa sala dessas, cabe numa mala. Ele falou, pois bem, se você assinar, daqui 5 dias você tem R$1 milhão na sua conta. Mais de R$1 milhão na sua conta. Vai dar quase 10 para cada. Aquele dia eu fui para minha casa me sentindo um merda. Porque nem para ser pilantra eu prestava. Foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti. Que legal, vou contar para todo mundo que agora eu sou um quebrado porque eu recusei um dinheiro de propina. Ou recusei pagar propina para vender o meu serviço de forma lícita. Então eu tentei de tudo. Ninguém nunca me falou. É por isso que você não dá certo. Te falta isso. Faça isso. É muito fácil você que está sentado aí, ou você que está em casa, me ouvir e muitas vezes se comparar. Se comparar com o exemplo que eu vou trazer, se comparar com alguém que vai aparecer aqui e justificar a sua falta de resultado no padrão do outro. Ou porque o outro está reclamando de barriga cheia, porque você ganha 10 mil e não paga suas contas, ele ganha 50 e também não paga as dele. Só que a verdade é que às vezes ele ganha 50, mas poderia estar ganhando 500. A verdade é que ele ganha 50, mas tem gente que trabalha menos que ele, ou que domina menos o conhecimento que ele, ganha mais. E esse é o desconforto dele. Então é você com o seu problema, ok? Você com o seu problema. E nós estamos aqui para mudar a sua vida. Bota isso na sua cabeça. Hoje pode ser o dia da mudança da sua vida. Porque na minha época, tudo que eu queria era alguém que me falasse, garoto, é por causa disso. Tá faltando isso. Faz isso aqui. Eu já tinha 3 filhos. Acho que minha esposa nunca vai entender o quanto eu tinha vergonha dela. Eu morria de medo dela pedir as coisas. Porque eu me sentia mal de inventar uma desculpa, eu me sentia mal de dizer não. E às vezes, mesmo que ela não pedisse, só o jeito que ela olhava para uma escola que ela queria matricular os nossos filhos, para uma roupa que ela queria comprar, para o jeito que alguém contava que fez uma viagem, eu me sentia um merda. E o resgate dos otimistas é essa proposta, de chegar para você e falar, vamos esquecer o mundo lá fora, olhar para a sua realidade e entender por que você não foi mais longe. Ok? Então o nosso desafio é mudar a sua vida. Te provocar ao máximo, te ensinar ao máximo e te dizer por que você não foi tão longe. E se você tem birra de coach, de mentor de internet, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei milionário não foi ensinando as pessoas a ganharem dinheiro na internet. Foi antes disso. Eu só estou aqui fazendo isso que eu faço porque as pessoas que tinham capacidade para fazer isso não tinham coragem de falar as coisas que vocês vão me ver falando aqui. Então eu não sou aquele cara que ganhou dinheiro dizendo, compre meu curso para você aprender a ganhar dinheiro. Nunca foi essa a minha proposta. Vocês vão entender como eu cheguei até aqui, de onde eu vim e por que eu falo o que precisa ser dito. Você pode até não gostar de mim, mas dificilmente você vai duvidar daquilo que você está ouvindo. Porque muitas vezes é uma voz que está engasgada aqui. É um questionamento que você nunca teve coragem de fazer para o seu pai, para sua mãe, para você, para o seu Deus, nem sozinho. Nem sozinho. Você foi treinado para aceitar o resultado que você tem e ainda comemorar, só porque os outros têm menos. Quem aqui tem curso superior? Levanta a mão. De vocês que têm curso superior, continua com a mão levantada. Quem aqui ganha mais de 10 mil reais? Continua com a mão levantada. Não pagou nem a faculdade, né? Quem ganha mais de 20, continua com a mão levantada. Quem ganha mais de 30, continua com a mão levantada. Quem ganha mais de 40. Quem ganha mais de 30, depois já vamos tomar uma cerveja, viu? Vocês vão ver coisas chocantes. Não é para você gostar, é para você entender, ok? Eu não vim aqui fazer amigos. Eu vim aqui mudar a sua vida. Beleza? Então vamos lá. Nós falamos sobre 3 tipos de otimistas. Quem se lembra dos 3 tipos de otimistas que vocês viram nos anúncios, que vocês viram nas mensagens, que vocês viram nos e-mails, que vocês viram nos posts no meu perfil, no perfil da Tabita? Quem se lembra? Primeiro otimista, otimista carente. Lembra? Segundo, otimista sem resultado. Otimista inseguro. E o terceiro, otimista guerreiro. Essas são 3 formas de dizer como você vem vivendo a sua vida e que apesar do seu otimismo, por causa disso, você não foi mais longe. A voz inconsciente, muitas vezes até consciente, do otimista carente é eu não vou se você não ficar bem. O eu não vou é eu não vou mais longe. E muitas vezes até eu não vou para longe. Longe da sua realidade social, longe da sua realidade cultural, longe da sua realidade financeira. Eu não vou se você não ficar bem. Eu não vou se você não ficar bem. O otimista inseguro, ele costuma dizer, eu não vou se você não for. Eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for também. E o otimista guerreiro diz, eu não vou, eu preciso resolver umas tretas que não são minhas. Quem se identifica com a fala do otimista carente?
Coloca aí no chat você que está em casa. Quem se identifica com a fala do otimista inseguro? Quem se identifica com a fala do otimista guerreiro? Percebe que aqui existe o quê? Uma vontade de ir, uma capacidade de ir, mas existe uma espera. Então anota essa palavra aí que vai ser a chave do encontro de hoje. Existe uma espera. Você poderia ter ido mais longe, mas você espera porque se você for, alguém não vai ficar bem. Então você não vai, você fica nesse lenga-lenga. Existe uma espera porque se o outro não for, você não vai. Às vezes o outro não vai porque não pode, às vezes o outro não vai porque não consegue. Isso financeiramente é muito comum. Você não enriquece porque o outro não enriquece. Vocês estudaram juntos, vocês são amigos, vocês são primos, vocês são parentes. E você torce muito por ele, você acredita muito nele, ele tem muito potencial e você gostaria que ele fosse também. Você é médico, descobriu um caminho e você quer que todos os médicos sigam esse caminho para que você vá sem ser criticado. Você é arquiteto, você é advogado. E tem o otimista guerreiro, que ao invés de enriquecer, eu vou ficar falando sobre enriquecer porque você tem que enriquecer. E não é difícil enriquecer. O otimista guerreiro, quando surge uma oportunidade, ele olha em volta os problemas da mãe, os problemas do pai, os problemas do sobrinho, os problemas da ex, os problemas da amante, os problemas do Bolsonaro. Meu Deus, o maluco foi parar a vida dele para passar 15 dias lutando pelo Bolsonaro. Qualquer luta esse cara para. Ele não pode ver alguém com problema que ele para e volta. Então você vai entender que no seu mundo relacional, sim, você poderia ter ido mais longe e você não foi porque você está esperando. Essa espera, ela vai gerar 2 tipos de sentimentos em vocês ao longo desse workshop. O primeiro sentimento é um sentimento de indignação com os outros e com você. E você vai fazer um combinado comigo. Você não vai ter DR com ninguém ao longo desse workshop. Não é para você descobrir alguma coisa e já mandar mensagem para alguém, ok? Esse sentimento de indignação, ele é bom, ele é necessário. Especialmente quando for com você. Só não pega o chicotinho e fica se chicoteando. Ah, mas eu sou burro mesmo. Ah, eu sou burra mesmo. Ok? Então isso vai gerar indignação e esperança. Indignação do que merda que foi assim. Quanto dinheiro eu perdi, quanto tempo eu perdi. Quanta saúde eu perdi. Quantas experiências de vida eu perdi. Quanto eu privei a minha família de conhecer o mundo. Quanto eu privei a minha família de dormir numa cama boa. Quanto eu privei os meus filhos de estudarem em uma escola boa. Quanto eu me privei. Só que vem a esperança. Que bom que eu entendi. E tudo que vocês estão vivendo, nós já vivemos. Quando eu digo nós, eu digo eu digo a Tabita, eu digo essas pessoas que estão aqui. Todos nós estamos num processo. Eu tenho mãe, eu tenho pai. Eu tenho passado, eu tenho problema. Eu tenho desafio, eu tenho oportunidade. Eu tenho medo, eu tenho tudo isso. Nós trilhamos o mesmo caminho que vocês. Então nós temos muita propriedade para dizer pelo que nós vivemos, pelo que nós passamos e pelas transformações que nós geramos. Tem muita gente que tem resistência com ouvir quem já chegou lá na ponta, porque parece que são coisas diferentes. Eu entendo bem o que é andar com um carro com documento atrasado. Eu entendo bem o que é escolher boleto que vai pagar. Se paga a internet ou se paga o aluguel. Eu entendo bem o que é o seu filho pedir para sair para comer uma pizza, você fechar o olho e falar, vamos. Não posso, mas vamos, porque senão a gente nunca vai. Isso é ruim. Eu vivi assim. E eu ouvia das pessoas, você é muito bom, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Ri dentro de mim e falava, é porque não dá certo. Comigo não. Eu lembro uma vez, tinha uns amigos montando um negócio lá. E eu entrava em tudo. Eu já mexi com fotografia, lava-jato, noiva, imóvel, combustível, DJ. Como você sabe? Quem é você? Eu já fiz de tudo que pudesse dar um dinheiro e achar um caminho, eu ia. Eu lembro uma vez que tinha um negócio de marketing multinível. E aí, eu era aquele cara, quando eu ia entrar, estourava, caía. Aí eu lembro que teve a Telex Free, meu amigo ficava enchendo o saco, ele ganhava dinheiro com aquilo. Eu falei, mano, vai por mim, se eu entrar nesse troço, vai dar ruim. Aí deu ruim, aí foi todo mundo pra uma outra. Você pegou essa fase, Cris? Você tem cara de que entrava nessas roubadas também. Aí surgiu uma tal de Bebom, e ele ficava me chamando. Eu falava, mano, se eu entrar vai dar ruim. Se eu entrar vai dar ruim. Aí um dia ele falou, não, mano, entra, porque você falava isso da Telex Free, rolou um tempão, entra. O dia que eu disse sim pra ele, 3 dias depois quebrou o trem. Esse era o Elton otimista sem resultado, eu tentava de tudo. Nem existia transição entre uma ideia e outra. Começava a dar ruim aqui, eu já tinha outra ideia. No Natal, meus tios, meus primos chegavam tipo assim, e aí, você tá fazendo o quê agora? Esse agora me machucava. E aí eu ia contar a ideia nova e eu me via que eu tava contando aquela ideia nova com a mesma empolgação da anterior. E eles, tá, é que a gente já viu esse filme, ser animado, vai ficar milionário, né? Entendi. Então nós já passamos por isso. Então você me vê na internet com 5 filhos, viajando, sem problema nenhum. Você vê a Tabita ali toda feliz, tranquilona. Nós passamos por muito disso. Quer ver? Se apresente. Apresente a Tabita da versão anterior para eles. Eu brinco que hoje ela é mulher do velho da lancha, que o Leandro, o marido dela tem cabecinha branca, caladinho. Mó lindo. Uma graça. Como o Elton disse, né, nós já passamos por tudo isso. E existem várias versões, várias facetas, aliás, dessa história. Então, quando eu era mais nova,
Eu passei por muita dificuldade, inclusive passar frio, fome, essa questão de fechar o olho e comer uma pizza. Muitas vezes tinha um lugar lá na minha cidade que, sabe quando sobra os restos do presunto, da mussarela, e eles fazem ali uma pizza bem baratinha, na época devia ser uns R$2, era o que a gente comia. Então não era uma situação fácil. E quando eu me casei, a minha vida melhorou, só que não, porque eu me sentia muito culpada de viver uma vida boa, e o resto das pessoas que ficaram para trás, não. Então eu não conseguia desfrutar se eu viajasse, eu não conseguia sair para jantar com meu marido, eu não conseguia fazer nada, eu me sentia absolutamente culpada. Então eu queria que as pessoas também seguissem, e eu era aquela ali, ó, preciso resolver umas tretas que não são minhas. Alguém dizia, preciso de alguma coisa, eu desmarcava toda a minha agenda para poder socorrer alguém. E muitas vezes, quem pagava o preço, né? Eram os meus filhos, era o meu marido. E o louco é que eu pensava assim, não, eles conseguem esperar mais um pouquinho. Não é que eu não estava vendo o que estava acontecendo, é que eu estava tão envolvida naquela situação que eu pensava, eles conseguem esperar mais um pouquinho. Mas, uma hora as pessoas cansam, né? E é muito interessante tudo isso, porque quando eu resolvi, entendi que dá para dizer não, ao invés de dizer não posso dizer eu não quero. As coisas mudaram radicalmente. Conto agora ou depois? Depois. A história da Tabita. Tem coisa que acho que se eu fosse... Mas acho que mulher é mais difícil falar, né? Ou eu que sou rasgado demais e não tô nem aí, né? Ué, acho que os aliados do último encontro de relacionamento que vão dizer. É porque é o seguinte, por exemplo, eu nunca passei fome. A Tabita já passou. Passei dificuldade, necessidade, privação, aquele rolê todo. Mas é importante vocês entenderem que quando a gente olha isso aqui, ó... Cadê? Passa o slide pra mim, por favor, da tela. Isso. Família bonita, né? Quando eu olho isso aqui, é por isso que eu saio de casa. Uma vez nós fomos para um encontro, presta atenção você que está em casa, nós fomos para um encontro dos aliados do GPS, eu tinha saído do Corpo Explica na época, aí o Juninho perguntou, papai, o que você faz agora? Porque vai ter um negócio lá na escola e eu não sei o que eu coloco lá. Aí eu falei, vai ter um encontro, vamos lá que você vai saber o que o papai faz. Aí as pessoas contaram a transformação da vida delas, aí ele perguntou, você muda a vida delas? Eu falei, é isso, pode colocar lá que o papai muda a vida das pessoas. Aí ele perguntou o seguinte, mas é só o senhor que muda? Pergunta inteligente, né? Eu falei, não é só o papai, mas acho que sem o papai elas não teriam mudado. Ele, entendi. Então, quando eu saio de casa, é para desafiar vocês a terem uma vida leve, uma vida feliz, uma vida rica. Esse garoto aqui, quando nasceu, foi um dos piores dias da minha vida. Juro. A gente era bem quebrado, e aí a Emily abriu o exame, grávida. E ela comemorando, e eu pensando, fudeu. E ela, ai, meu amor, você tá feliz? Eu, mas você não vai comemorar? Aí esse dia eu vacilei. Eu falei, não vou comemorar. Porque na minha cabeça, tava assim, mano, essa mulher deve ser louca ou burra. Porque a conta não está fechando com 2. Como é que vai fechar com 3? É ruim viver assim, com medo da vida, com medo de filho, com medo do futuro, com medo do amanhã. Quando as pessoas me veem, as pessoas conhecem esse Elton aqui. Passa o slide para mim e resolve isso aqui, por favor. Quando as pessoas veem esse Elton, é fácil acreditar nesse cara. Uau, esse cara é um gênio. Olha o que ele fez, olha para quantas pessoas ele fala. Mas eu duvido. Passa o slide para mim, por favor. Danilo, Guilherme, alguém resolve isso aqui para mim, por favor. Eu duvido quem aposta nesse cara. Quem aposta nesse cara? Na minha cabeça eu ia ficar milionário com isso aqui, sabia? Vocês vão rir. Sujinho, pô. Era uma franquia. Vocês ficam rindo, né? Na minha cabeça eu ia colocar isso em todos os shoppings da cidade, todo o supermercado e no aeroporto. Eu ia colocar isso em tudo quanto é canto. Eu ia colocar isso em tudo quanto é canto. Ia ficar milionário. Aí eu chamei o Bactéria para trabalhar comigo. Era o apelido dele. Sujinho e bactérias, tão ótimo. Eu não tinha feito essa relação. Mas essa era uma franquia, esse trocinho, esse carrinho, ele lavava um carro com 2 litros de água, independente de quão sujo o carro tivesse. Era bem legal, mas não deu certo. E o Bactéria morreu. Verdade. Depois do sujinho, mas não foi de frustração. Então, quando você olha essas duas coisas, passa aí o slide, por favor. Quando você olha essas duas versões, você precisa acreditar nessas duas versões, porque as duas versões são reais. Talvez você ainda esteja aqui preso na sua versão, que eu vou chamar de anterior, embora talvez você não esteja lavando carros, mas talvez você esteja preso em uma tentativa, preso em uma ideia, preso em uma possibilidade, JP já levou. Preso em um emprego, preso em um casamento, preso em uma relação que você fala, cara, eu queria isso aqui, mas eu não consigo sair disso aqui. Talvez isso aqui para você seja 50 mil reais há muito tempo, e não importa se o outro está buscando 7, 8. Se você está preso nos 50, você tem que se indignar de estar preso nos 50, porque você sabe que você pode mais, você está vendo outras pessoas irem muito mais além. Então essas duas versões, elas existem dentro de você. Elas estão prontas. Só que quando eu levava muita porrada aqui, era difícil acreditar nisso aqui. Era muito difícil acreditar nisso aqui. Quando você fica muito tempo na dificuldade, quando você fica muito tempo batendo na porta, batendo na trave, chega uma hora que você fala, cara, sucesso não é pra mim. Dinheiro não é pra mim, felicidade não é pra mim, leveza não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E aí é o que eu chamo do otimista no meio da escada. Por quê? Ele não quer se contentar como aquele pessimista e como aquele realista. Só que ele também não consegue subir pro meio da escada, pro final da escada. Ele fica no meio.
E nós, otimista é um troço. O cara tá todo ralado, mas quando vem uma ideia, o coraçãozinho dele acelera, aquece e fala, pô, velho, acho que agora dá. Eu acho que agora dá. Será? Ele vai fazer conta. Aí ele faz planos, ele acredita. E o Instagram percebe, começa a mostrar coisa boa pra ele. Daqui a pouco aparece o anúncio do BMW. Ele fala, não é, até o Instagram tá aparecendo aqui coisa pra mim. O otimista, ele aquece fácil, ele incendeia fácil. Por quê? Porque ele acredita no futuro. Ele só não conseguiu entender por que ele não subiu, mas ele acredita. Ele acredita. É aquele cara que tá todo mundo olhando e dizendo, mano, que hora que ele vai desistir? Eu tenho um tio que ele conseguiu meus dados, ele fazia minha inscrição nos concursos em Brasília. Eu só tinha que ir fazer a prova. E eu não ia. Até que um dia eu balancei. O dia que eu balancei, eu falei, puta, fudeu. Será que eu vou ter que ir? Eu tinha raiva de polícia do Detran por 2 motivos em Brasília. Primeiro que quando eu via um cone lá, mano, eu me amarelava todo. Tomara que não me pare, tomara que não me pare, tomara que não me pare. O documento estava atrasado. E segundo porque o meu tio um dia me falou, você tem tudo para passar no concurso do Detran. Mas ele completou a frase. Porque você é inteligente, mas não precisa ser inteligente para passar. Mas é verdade, não precisa ser inteligente, você tem que decorar a matéria. O que ele disse para mim? Ele falou, cara, você é muito inteligente, mas você não está conseguindo fazer nada com isso. Seus filhos estão crescendo. Na porta da minha casa que eu vou mostrar para vocês. Seus filhos estão crescendo, cara. Aí ele tirou do bolso, bem cena de filme, sabe? Eu trouxe isso aqui para você. Aí era a inscrição do concurso do Detran. Aí eu pensava, meu Deus, que bom, mas que ruim, né? Será que um dia eu vou ter que passar no concurso? Nada contra, viu, gente? Mas é que não era o meu plano de vida. Não era o meu plano de vida. Então você precisa voltar a acreditar, independente de onde você estiver. E quando eu falo que eu já rodei, passa o slide, por favor. Eu venho daqui. Essa é a casa que eu morava em 2000 e... Tô péssimo com datas. Acho que até 2016 ou 2017 eu morava nessa casa. Para quem é de Brasília, quem tá em Brasília no chat, essa casa é na QNL5, conjunto F, casa 10. Brasília tem uma característica. Nas cidades satélites mais periféricas, eles dividem o lote. Então nessa casa aqui nesse lote tinham 3 casas. Era um aqui embaixo, que entrava por esse lado, um aqui em cima, que entrava por esse lado, e uma no fundo. Então o cara do fundo ouvia funk, o cara de baixo brigava com a mulher e dava uns cascudos nela, e o vizinho ouvia rap, e era ali que eu estava criando minhas filhas. E eu me sentia um lixo, e o meu tio com a inscrição pronta. Teve uma época que ele fez um concurso na família. Ele abriu uma conta, e todo mês ele depositava um pedaço do salário dele naquela conta. E adivinhe, o primeiro sobrinho que passasse no concurso ia rapar a conta. E quando ele tirou a inscrição do bolso, eu sabia dessa conta. Eu me senti muito tentado. Era uma confusão de sentimentos. Eu sei que em menos de 5 anos dessa casa, eu passei a morar nessa casa. Passa o slide para mim, por favor. E era uma paixão que eu sempre tive, carros. Só que eu olhava, cara, eu não vou conseguir ter isso. Eu não vou conseguir ter isso, eu não vou conseguir ter isso. Por que eu tô te mostrando essas coisas? Mostra o próximo slide, por favor. É difícil acreditar nisso aqui. Não é quando você mora aqui. É quando você fica preso aqui muito tempo. É difícil você acreditar em você que você vai ter uma família feliz se você vem num casamento lenhado há muito tempo. Que você vai enriquecer quando você vem fazendo malabarismo com seus boletos há muito tempo. É difícil quando você olha em volta e fala, mas ninguém na minha família foi. Toda vez que eu penso em ir, alguém fica mal. Toda vez que eu penso em ir, eu fico sozinho. Toda vez que eu penso em ir, eu tenho um monte de treta para resolver. Essa era a minha história, e cá entre nós é a história de todo mundo que está aqui. Então se isola um pouco, e volte a acreditar pelo menos por 3 dias. Eu não me lembro de ter alguém para me dizer, garoto, não desista. Te falta isso, isso e isso. Última fileira de verde, você aí. Quantos anos o senhor tem? 56 anos. O que o senhor faz da vida? Meu time hoje está me desafiando. O negócio é quando eu dou piti, fica feio só pra mim depois na internet. Ah, deu piti com o time. É só ligar o microfone, gente. Fala pra mim que eu passo pra quem tá em casa. O que o senhor faz da vida? Como é seu nome? Senhor José. José Maurício. O microfone bate com aquilo que você falou quando você entrava naquelas campanhas de marketing multimídia. Eu tô vivendo essa fase. Ele trava. Eu sou cirurgião torácico e médico intensivista. Legal. E por que o senhor tá aqui? Porque eu já tive no depois e agora eu tô no antes. Já teve no depois e agora tá no antes. E patinando no antes, querendo voltar pro depois, que vai ser o depois real. Mas dificilmente o senhor voltou pro seu depois. Você tá no meio, né? Naquele limbo. Então você acabou de cair, né? Não, faz 6 anos. Tá bom. Tô há 6 anos e aí me preocupa essa palavra que o senhor falou. Qual? Quando você fica muito tempo ali. E é por isso que eu tô no GPS 34. Maravilha. Salve de palmas pra ele. Quem é o casal que estacionou uma Porsche Panamera do meu lado ali? Como é o nome disso aí? O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu só quero entender o nosso público, nossos contrastes aqui. Tem de tudo, gente. Passa o microfone ali, por favor.
Belo carro, viu? Eu... Já deu pra entender que ele só tá acompanhando ela. Que bom, você vai marcar um ponto com a primeira dama. Tipo, vai lá, vamos, ok. Eu sou a Mariana, eu tô no GPS SPI 62, a gente é de Jundiaí. E estou aqui, você fez uma mudança surreal na minha vida, entrei no Resgate do Otimista o passado. Já tem uma mudança enorme, inclusive ele tá aqui comigo. Ele é o resultado? Não, a gente já tá junto há muito tempo. Mas também, foi muito engraçado porque no domingo eu acordei e falei assim, nossa, eu ouvi os seus áudios, né? E aí eu falei, eu quero me conectar com isso, porque eu quero trazer minha permissão, eu quero ter essa referência, o Elton, a Tabita, é isso que eu quero fazer, é isso que eu estudo pra fazer e não tinha essa coragem, a permissão. E no domingo eu tenho uma metalúrgica, trabalho na área financeira e quero migrar pra área de desenvolvimento humano. Legal. E aí no domingo eu falei assim, eu quero me conectar com eles. E no domingo à noite eu recebi pra estar aqui. E meu marido fez a pergunta assim, no caminho, vindo pra cá, a gente é de Jundiaí, ele falou assim, por que você quer ir lá? Eu falei, porque eu quero me conectar, eu quero ver, é isso que eu quero estar assim. E a hora que a gente chegou, eu tava dormindo, né? Eu vim dormindo. Ele falou assim, acho que é ele ali. Eu abri, você viu? Eu abri o vidro, olhei, onde é o teatro? Aqui. Aí eu fiz, meu Deus, eu queria conectar, eu conectei mesmo. Eu cheguei na hora que o Elton chegou, eu parei o carro na frente. Que legal. E é isso que eu tô aqui. Maravilha. Acredite no seu depois. É sério. Tem um caminho e não é tão difícil quanto você imagina que seja. Você está fazendo uma conta com a média. E daqui a pouco eu vou te explicar que a média não veio. Nós estamos dentro de uma bolha. Ficaremos nessa bolha por 3 dias e preste atenção em como as coisas vão funcionar, tá? Vamos ver se funcionou. Aí, parabéns, time. Hoje é o primeiro dia. Hoje nós vamos responder a pergunta: por que você não foi tão longe? Você tem que ter essa pergunta no seu caderno aí. Por que eu não fui tão longe? Não importa se o seu longe é muito distante do coleguinha. Não importa se o seu longe não chega nem perto de onde o sujeito está. Por que você não foi tão longe? Por que você não foi mais longe? Ok? Existe uma outra coisa que naturalmente vai acontecer. Você vai ficar entendendo a vida dos outros também. Nessa hora, quando você começar a entender a vida dos outros, volta um pouquinho para a sua, porque importa quem estava aqui. Importa quem está aqui. Importa o teu rolê, importa a tua história, importa a tua dificuldade. Beleza? Então pensa em você. Por que você não foi mais longe? Essa é a resposta que nós vamos trazer no primeiro dia. No segundo dia, nós vamos colocar a mão na massa e fazer um diagnóstico de dependência emocional. Você vai entender que a gente vai falar muito sobre 2 coisas aqui: dependência emocional e falta de permissão. Uma por causa da outra. Dependência emocional e falta de permissão. E no terceiro dia você vai entender como aumentar o seu nível de permissão, ok? Para eu conseguir me conectar bastante com você que está em casa, aí nós temos um combinado aqui. Quem está aqui na plateia, eu consigo ver o sorriso, os olhões esbugalhados, um olhar para o outro, eu consigo ter a interação. Você que está em casa, eu tenho vocês aqui pelo chat. Aí eu tenho um combinado com o meu time. Toda vez que eu estiver falando alguma coisa que fizer muito sentido pra você, toda vez que eu estiver falando alguma coisa que te revelou alguma coisa, te mostrou alguma coisa, te incomodou em alguma coisa, você vai colocar a sirene e essa hashtag já valeu aqui no chat. E vai acontecer isso aqui, pra eu ficar ciente de que aquele ponto está fazendo sentido pra você. Então, quando esse ponto estiver fazendo mais sentido pra você, eu vou mergulhar mais naquele ponto ali, ok? Então já vai treinando aí, já copia aí a figurinha da sirene e vai colocando aqui, já valeu, porque esse é o nosso objetivo, fazer valer cada minuto do seu tempo aqui com a gente, ok? Tem alguém aqui na plateia que veio de outro estado, sem ser de São Paulo? Uau, obrigado, parabéns, uma salva de palmas para eles. Quem veio mais de longe? Rondônia, Recife. Rondônia sempre se acha, a hora que tá nesse rolê aqui, eu vim de longe, Rondônia, aí vem o outro e fala, eu vim mais de cima um pouquinho, Roraima. Bahia, Rio de Janeiro. Tem alguém aí, alguém de fora do Brasil aqui? Suzana, Portugal, muito bom. E aqui no chat, tem alguém de fora? Maravilha. Toda vez que vocês colocarem essa sirene e a hashtag já valeu aí, o time vai apertar a campanha ali para me lembrar que estamos num bom caminho. Antes de você dar esse comando para eles estavam se identificando muito com tudo que estava sendo contado, com as histórias, com as dores. E uma sensação muito comum para quem está nesse lugar, primeiro é o desespero, né? Quando vai chegar a minha vez. E o outro é quando você está esperando demais e entra nesse lugar que o Elton disse, em que o tio dele tira ali a inscrição do bolso. Uma sensação que é muito comum é a sensação de você estar muito perto da loucura, né? Você não sabe se o que as pessoas estão dizendo é realmente o que você deveria fazer, se o seu sonho é no que você deveria acreditar. Será que você deveria ir mais um pouco? Mas e se a sua família padecer? E se a vida acabar e você continuar aqui? Então, desespero e sensação de loucura, acho que são sensações muito fortes para quem está nesse lugar, né? Assim que vocês sentem aí para quem está em casa, conta pra gente no chat. Dá uma confusão, né? Um desânimo. Muita. Mas vamos lá. Temos um caminho possível, beleza? Eu tenho um jeito de falar e de ser que acabou... Eu confesso que eu gosto, mas não gosto. Já tentei mudar, mas não funciona muito. Eu acabei ficando conhecido como o porta-voz do desconforto. Aquele cara que fala umas coisas e você fala, porra, que legal, eu entendi, mas que ruim, eu entendi. As coisas que eu falo são muito claras e às vezes elas são meio indigestas, tá? Então, se prepare para ouvir coisas que você precisa ouvir, mas você não vai gostar de ter ouvido. Mas depois você vai gostar.
Não é agradável quando um médico chega para te dar uma notícia. Quando você quer um bom papo com o médico, você vai na casa dele ou ele vai na sua casa. Se você estiver no consultório dele, dificilmente ele vai te falar alguma coisa agradável. E nós vamos mexer no seu mundo relacional. O que é o seu mundo relacional? Nós somos seres totalmente lógicos. Nós funcionamos de forma racional e geralmente de forma binária. Só que nós temos reflexos emocionais daquilo que nós pensamos. E esses reflexos emocionais, muitas vezes eles estão tão à flor da pele que parece que nós somos só emoção. Estou feliz, estou triste, gostei, não gostei. Te amo, te odeio, e as nossas percepções da vida, os nossos pensamentos, eles ficam soterrados atrás dos nossos sentimentos. E pior, muitas vezes atrás dos sentimentos dos outros. Porque nós nos relacionamos. O ser humano ele tem uma capacidade de gostar do outro. Nós criamos sentimentos com o outro, criamos sentimentos sobre o outro e criamos sentimentos no outro. Só que quando a gente começa a se relacionar, parece que é tudo sobre o sentimento de um e do outro, e o sentimento de um sobre o outro. Então são 3 camadas: a relação, as emoções e as percepções e as ideias. E vocês estão perdendo muito tempo no mundo relacional de vocês. Vocês estão gastando muita energia com a vida dos outros e deixando outras pessoas consumirem o seu tempo de vida. Naquela expectativa de, se você não ficar bem, eu não posso ir. Se você não for comigo também para o sucesso, também para a felicidade, também para a igreja, também para um casamento, também para um nível de vida, eu não posso ir, porque, porra, eu te amo. Eu gosto muito de você, você é meu brother. Como é que eu vou viajar e você ficar na quebrada? Como é que eu vou curtir a vida e você ficar no hospital? Como é que eu vou ter uma família feliz e estável e você aí traindo sua mulher, sendo traída, batendo nela, essa bagunça toda? Nós temos uma história juntos e agora nossa história não pode se dividir. Então existe uma mistura relacional. Se você não sentisse o que você sente pelos outros, você reagiria de forma completamente diferente. Se você não soubesse o que os outros sentem por você, ou se os outros parassem de sentir o que sentem por você, ou se o sentimento não entrasse em questão, você reagiria de forma completamente diferente. Ou seja, as suas relações provocam emoções que fazem você pensar o mundo do jeito errado. Você pensa o mundo do jeito errado. Pessoas diferentes reagem de formas diferentes quando estão com pessoas diferentes. Você vê o mundo de um jeito quando você está comigo, você vê o mundo de outro jeito quando você está com o seu amigo, você vê o mundo de outro jeito quando você está com o seu inimigo, você vê o mundo de outro jeito quando você está com a sua mãe. Ou seja, nós temos uma interferência muito grande sobre um e sobre o outro. Essa é a nossa vantagem, só que isso se tornou a nossa desvantagem. Virou o nosso ponto fraco. E você que veio hoje aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Eu geralmente não gosto de saber quantas pessoas estão participando. Tanto é que só tem o chat ali para mim. Nós cadastramos 400 e poucas mil pessoas. Eu vou colocar aqui 400 mil pessoas. Certo? Essas pessoas, elas se perdem pelo meio do caminho. Elas assistiram a um vídeo interessante, elas assistiram a live, a uma campanha, alguma coisa, e elas pensaram, poxa, faz sentido isso aí. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Só que elas, por algum motivo, não abriram os e-mails, não colocaram na agenda, não separaram o tempo que vocês separaram. Nem para estar aqui, nem para estar em casa. Então eu imagino que 90% dessas pessoas se perderam pelo caminho. Possivelmente nós estejamos aqui, não coloquem no chat, nós estejamos aqui com mais ou menos 40 mil pessoas ao vivo. Quem é bom de matemática aí? Se eu tenho um grupo com 40 mil pessoas e outro grupo com 360 mil pessoas, qual é a média entre eles? Qual é a média entre eles? Quanto? Estou imaginando que você seja bom de matemática, pô. 160, 150, 140, a média é mais de 100 mil pessoas, correto? Então perceba o seguinte, a média não veio. A média não veio, a média ficou de fora, a média fica para trás, a média desiste, a média não tenta, a média não quer saber. Tem muita gente que poderia estar aqui, não é porque eu sou incrível, não é porque elas entenderam que precisavam de alguma coisa. Eu não cadastrei 400 mil pessoas, elas clicaram, elas abriram a página, elas colocaram o e-mail dela, elas colocaram o telefone delas e ficaram para trás. Então, eu quero que você se sinta orgulhoso e orgulhosa de você, porque ao vir aqui, você já saiu da média. Você já saiu da média, você já está fora da média. Você está fora da média no comportamento, você está fora da média no nível de informação, você está fora da média no nível de comprometimento, você está fora da média em vários aspectos. E eu quero que você se mantenha fora da média nesses 3 dias. Cuidado com o que você vai ouvir nesses 3 dias, fora daqui. Cuidado com quem você vai falar. As pessoas que não vieram, elas não vieram, ponto. Você veio, você veio. Então, para quem está em casa, eu quero que eles ouçam uma salva de palmas de vocês aqui, vai.
E olha que interessante, a Andréia Silva disse, é a terceira vez que eu me inscrevo, mas é a primeira vez que eu me dou a oportunidade de estar aqui. Então, que bom, Andréia, que você está aqui, que bom que todos vocês que estão em casa estão aqui. E tem muita gente aqui no chat desacreditado, dizendo, eu tô com muito medo de não conseguir sair do antes. Eu tô com muito medo de não conseguir chegar no lugar que eu sonhei tanto. Deixa eu te falar, não tenha medo de acreditar mais um pouquinho, não tenha vergonha disso. Você chegou até aqui, você já rompeu, você não é a média. Então acredite. Lá no começo, eu disse pra você que muitas vezes eu não conseguia sair pra jantar com meu marido, sabe por que não? Porque eu não sabia se os meus irmãos tinham alguma coisa pra comer e se eles estavam sem energia. Eu não conseguia ir. Só que, mesmo naquele momento que eu achei que eu fosse ficar louca e tivesse o desespero, o antes, quando você... Por que você não avançou? Por que você não saiu do antes? Porque você não sabia o que estava te prendendo. Você vai descobrir aqui. Então, continue acreditando só por esses 3 dias. E na dúvida, existe uma grande vantagem de estar na média certa, de estar na mesa certa. No dia que você duvidar de você, esteja com alguém que acredita. Porque vai parecer burrice o que você está duvidando. Então, nesses 3 dias, fique tranquilo, eu acredito em você. Você pode estar ferrado o que for, cara, eu acredito em você, porque de verdade, é sempre a mesma coisa. Sabe por que eu gosto desse tipo de interação aqui? Hoje eu atendo muito famoso. Muito, muito, muito. Atleta, artista. E eu adoro me relacionar com eles do jeito que eu me relaciono, entre aspas, aqui com vocês. Eu cago pra eles. Eu não atendo a hora que eles ligam. Eu respondo o WhatsApp igual eu respondo os outros. Tá lá, eu demoro pra responder no meu WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp sabe. Eu demoro pra responder eles também. O caminho deles é o mesmo caminho de vocês e era o mesmo caminho que eu precisava percorrer. Fique tranquilo. Enquanto você duvida, eu acredito em você. O meu tio estava acreditando em mim. Só que aquela era a receita de sucesso dele. A receita de sucesso dele pra mim não era suficiente. Porque eu não queria aquele modelo. Eu não queria aquela vida financeira. Eu não queria aquela realidade. Mas ele estava tentando oferecer a receita dele pra mim, porque ele acredita nela. Se você tiver uma dificuldade, você ligar pro meu tio, ele vai falar assim, você estudou até que série? Sabia que vai ter um edital do Senado? É a receita de sucesso dele. E foi assim que ele fez a vida dele. Ele trabalhou na Caixa Econômica, depois foi pro TCU, que é um dos concursos mais disputados e desejados em Brasília. Abusou, saiu de lá e foi pro Senado. E na cabeça dele, é só decorar, não precisa ser inteligente. Tanto é que um dia eu cheguei pra ele e falei, tio, eu não vou fazer concurso. Ele, por quê? Eu falei, um dia que você me falou uma coisa, aquilo ficou no meu coração. Eu sou inteligente. Então não faz sentido eu usar a minha inteligência para fazer uma coisa onde ela não vai ser bem utilizada. Então meu tio acreditava em mim e eu acredito em você. O que você precisa entender é o seguinte, cada hora que eu for te dando uma pecinha, você vai buscando e fica com essa pecinha, não fica antecipando as coisas. Você vai entender o que você está esperando. Essa vai ser a nossa palavra do encontro de hoje. Só que antes, eu preciso que você entenda o seguinte. Onde foi que você se perdeu de você? Onde foi que você deixou de pensar como você pensava? Deixou de ver o mundo como você via? Deixou de acreditar no que você acreditava? Deixou de desejar o que você desejava? Onde foi? Qual foi a porrada que você levou? Ou quem foi que apanhou tanto perto de você que você ficou com medo de seguir em frente? Existe uma coisa chamada vontade. A sua vida ela tem uma origem. Dessa origem, ela tem um destino. Dessa origem, ela tem um destino. A sua vida começou a acontecer e, de repente, ela parou. De repente, aquilo que você desejava, você não deseja mais. De repente, aquilo que você acreditava, você não acredita mais. De repente, aquilo que você acreditava pra você, agora você só acredita pros outros. Tem gente que é assim, né? Apanha tanto que aí vem o outro e fala assim, eu vou tentar tal coisa. Ele fala, rapaz, vai lá. Vai lá, porque quando é pra mim, não rola. Esse era eu. Vai lá que talvez você tenha um astro alinhado aí, talvez Deus vá com a tua cara, porque com a minha ele não foi. Era como eu pensava, tô sendo sincero com vocês. Minha família era muito religiosa, eu era aquele de chegar às vezes em casa e falar, ei Deus, pelo menos me fala qual que é teu problema comigo. Imagina o nível de indignação do cara para orar desse jeito. Qual que é teu problema comigo? Me fala. O meu nível de inquietação era tão grande que eu tinha um amigo que ele virou pastor na época. Eu me lembro um dia de estar na esquerda no culto assim. E aí ele estava pregando e tal. Paulinho, lá em Brasília. Aí ele virou para mim e falou assim, a tua hora vai chegar. Rapaz, eu lembro até hoje a cara que eu fiz para ele. Paulinho, se você estiver assistindo, te amo, moleque. A hora que ele falou a primeira vez, eu fiz bem assim pra ele, ó. Tipo, não promete não, velho. Não promete não, que eu tô tão cansado. Ele, é sim, eu. Deus manda te falar que a tua hora vai chegar e tal. Beleza, aí eu terminou o culto e chamei pra bater um papo. Falei, vamos comer uma pizza? Ele, não, vamos comer um lanche. Eu falei, então vamos. Aí eu falei, moleque, fala a verdade pra mim, do fundo do coração. Tu é meu amigo. Me conta, Paulinho. Foi Deus mesmo que falou? Porque, mano, eu não quero acreditar de novo. Sacou? Se foi, tá de boa, eu vou acreditar. Mas é que, velho, eu já tô quietinho aqui. Eu vou nesse flow aqui. Eu entendi que esse é meu lugar. Eu não vou tentar o depois. Sabe o antes e depois? Você fala, eu tô no depois, agora tô antes. Eu não vou tentar. Eu entendi que não é pra mim. Talvez não seja pra todo mundo e tá tudo bem. Aí falou, ah, moleque, você perguntando desse jeito, eu não sei agora. As coisas vão acontecendo e a sua vontade,
ela é roubada. Ela é roubada pelos acontecimentos, ela é roubada pela referência, ela é roubada pelo seu próprio repertório, porque a vida é feita de duas coisas. Anota aí, referência e repertório. Referência é aquilo que você tem por perto. Referência é aquilo que você tem por perto. Então, de repente, você está no ambiente e você vê outras pessoas com outras referências, com outros acessos, com outros resultados. Você falou, eu estou tendo acesso a alguém que vive de um jeito diferente. Ela está buscando referência. Se aproximar para ter mais referência. O que ela já viveu com o marido dela gera para eles um repertório. Quando você pega um repertório de um cara igual o Romário, ele vira e fala, cara, eu não vou treinar. Porque ele já tem um repertório. Cara, quantas vezes eu salvei o time? O time tá perdendo, tá todo mundo lá de cabeça baixa e tá lá, toca a bola pra mim, porra, toca pra mim. Porque no repertório dele tem uma série de viradas, de reviravoltas positivas que ele causou. Então o repertório dele diz, toca pra mim. E muitas vezes o seu repertório diz, não confia em mim não. Não acredita em mim não. Quando eu virei pra ele, falei, moleque, me fala a verdade, foi você ou foi Deus? Eu entendo que ele tem um carinho enorme por mim. E ele torcia pra mim. Me fala a verdade. Porque no meu repertório, eu tenho muitas quedas, velho. E eu sonho muito alto e cada vez que eu sonho, cara, eu me iludo e eu me envergonho, as pessoas riem de mim. Meu tio sempre mandava mensagem pra mim, fulano trocou de carro. Seu primo deu entrada no apartamento. Ou seja, tá todo mundo indo e você não tá fazendo nem o básico, porque você fica nessa sua loucura aí de tentar. Então, muitas vezes, no desenrolar da sua vida, a sua vontade ela é roubada. E aí você não consegue, acho que você tá no lugar errado, né? Agora ficou no lugar errado pra vocês. Que bom! Tinha cadeira também. Obrigada. Desmonta o cenário logo, né? As coisas acontecem, a sua vida para. Ela simplesmente não flui dali para frente. Você tinha projetado uma vida que deveria crescer. Mas de repente a coisa para e você fica só naquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Às vezes sobe, mas desce lá e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aqui existe o seu mundo relacional. As suas relações. Porque não tem problema você cair. Só que tem gente que quando cai, escuta, faz parte, levanta, eu acredito em você, tá tudo bem. Tem gente que quando cai, ouve, também, eu avisei. Você não viu fulano? Você não viu Beltrano? Quem você pensa que é? Você foi se meter a besta. Então nesse mundo relacional, você acaba entrando num verdadeiro limbo, porque as suas referências ou são ruins, ou piores do que você, ou não te apoiam, e o seu repertório é péssimo. O seu repertório é péssimo. E aí vem essa pergunta, onde foi que você se perdeu de você? Onde foi que você deixou de acreditar? Quando você era pequeno, você sonhava em ser o quê? O que você é hoje? Quem hoje é aquilo que sonhava quando era pequeno? Levanta a mão. Olha que merda. É sério? Quem hoje é aquilo que sonhava quando era? Parabéns para vocês que disseram que sim. E aí você leva uma porrada, você leva outra porrada, e aí você vira um cara que parece que é o melhor de todos. Nós temos o otimista. Aqui dentro a gente dá parabéns para esse cara, independente do resultado que ele está tendo. É sobre a capacidade que ele tem de ver a vida como ela pode ser, não a vida como ela está. Essa é a coisa do otimista. Porque se a vida já estiver boa, não precisa ser otimista. Como que é seu nome? O seu... Rubio. Tem que ser otimista não, o cara tá andando numa panameira linda, a mulher dele tá bonita, magra, bem arrumada. Ele precisava ter sido otimista lá atrás, ele foi para chegar aqui. Agora... o otimismo dele vai fazer ele ver uma vida que ele não viu ainda, que ele não construiu ainda. O otimista é aquele cara que olha a vida como ela pode ficar, não como ela está. E aí é muito fácil chamar esse cara de iludido. Mas é sobre aquilo que ele consegue projetar. Aí fica parecendo que o certo é esse cara aqui, ó. O realista. Que pra mim, não passa de um pessimista disfarçado. Sabe qual é a diferença desse cara para esse cara aqui? Observe as pessoas à sua volta. A diferença desse cara para esse cara é que esse cara tem embasamento. Ele tem tudo para te provar que você não deve fazer aquilo. Ele tem tudo para te provar que não tem como ser feito. Ele tem tudo para te provar que não dá para mudar. Ele tem tudo para te provar que a vida é daquele jeito mesmo. Que bom que em casa você está percebendo. E tomara que você esteja percebendo sobre a sua vida. Agora, todo mundo sabia que o Elton ia ser um milionário um dia. Engraçado, mas ninguém nunca me falou. Ninguém nunca me falou, lembro até hoje. A 17ª vez que eu quebrei foi com a startup, o governo de Brasília tinha colocado dinheiro, colocou 200 mil. Ali eu falei, gente, até o governo está investindo em mim. Então agora vai dar certo. E aquilo, deu ruim. Eu tinha prometido para minha esposa. Antes disso eu tinha tido meu único emprego. Eu tinha quebrado, fui trabalhar na empresa do cara que era meu sócio, ele virou meu chefe. Depois eu pedi conta porque eu não aguentava. Trabalhei 4 anos com ele, pedi conta, falei, não é isso que eu quero da minha vida. E ela falou, eu te apoio. Mas se não der certo, dessa vez você vai fazer concurso público. Então eu ficava igual aquele cara dos melhores do mundo, sabe? Concurso público, concurso público, concurso público. E chegou uma hora que eu falei, cara, mas esse negócio não vai dar certo. Esse negócio, não vai dar certo.
E agora? E agora? Quando eu olhava, eu tinha otimismo. Só que os realistas, eles se disfarçam, eles parecem mais sábios. Eles chegam e falam, cara, deixa isso aí pra lá. Não mexe com isso, para com isso. O pessimista, ele não quer trabalho, é só isso. Ele só não quer trabalho. Então chega uma hora que você se vê no limbo. A maioria de vocês aqui, gente, quase todo mundo, está no limbo. O que é o limbo? Eu não consigo ir, mas eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Tem muita gente que vira e fala, eu não consigo salvar o meu relacionamento, mas eu também não quero me separar. Eu não consigo empreender, mas eu também não quero sair do meu emprego. Mas a pergunta é, em que momento que você deixou acreditar de você? Em algum momento você perdeu aquela capacidade de olhar lá para frente. Aí lembra do seu mundo relacional. Quando você olha lá para frente e fala, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser isso, eu vou falar aquilo, as pessoas têm a sua ficha na mão. Você tem a sua ficha na mão, você tem a cara das pessoas quando você conta seus sonhos, você tem a cara das pessoas quando você conta seus problemas, você tem a cara das pessoas quando você conta que você errou, que você falhou, você tem a cara delas. Quem nunca contou uma ideia, uma vontade para um amigo, só para ver se ele vai falar, porra, que legal, você tá louco? Médico, por exemplo, que vai empreender, o que ele faz? A primeira coisa, ele comenta com outro amigo médico, antes de comentar com a esposa, sabia? Porque ele morre de medo da crítica do colega. Mesmo que a esposa fale, é isso, meu amor, vai, porque 30 mil não dá para nada. Mas o outro amigo médico, não, nós somos médicos, você não pode vender nada. O advogado, o arquiteto, a mesma coisa. Então vocês ficam num limbo. E esse limbo traz isso aqui, ó. Essa vontade danificada, que ela tem 3... Pensa na sua vontade hoje. Eu ia falar alguma coisa da startup lá, mas eu esqueci, daqui a pouco eu lembro e volto. Tem gente que nessa bagunça, nesse tempo, nesse escorrega, nesse tenta e vai, ficou com a vontade danificada. É aquele cara que se machucou tanto que quando alguém conta uma ideia perto dele, ele levanta e sai, com medo de ser convidado. É aquela mulher que ela já sofreu tanto na mão de um homem ruim, que quando alguém fala pra ela que ela tá bonita, ela vai lá e bagunça o cabelo. Ou veste uma roupa mais feia, só pra não correr o risco de entrar em mais um relacionamento. Tem muita mulher que para não ficar se arrumando, se enfeiando o tempo todo, ela engorda só para ninguém olhar para ela. É sério. Ela se faz de feia. Porque ela não consegue sonhar com um relacionamento bom. Ela fala, cara, eu vou ficar bonita e gostosa, vai aparecer um cara, já sei, vai me levar para casa, vai me comer, vai não sei o quê, parará. Ou nem comer vai, sabe? É, não vai, né? É aquela vontade danificada. Alguém encontrou uma oportunidade, ele se faz de bobo. Ah, que legal, né? Pô, surgiu uma nova tendência, o pessoal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, eu quero falar. Ele não consegue acreditar. Ele não consegue acreditar. Então essa é a vontade danificada. Número 1. Vontade do número 2. Vai vendo aí qual é a sua vontade. Volta o slide que estava para mim ali, eu já vi. Número 1 é a vontade danificada. Número 2 é a vontade deturpada. Quem sabe o que significa essa palavra? É aquela coisa modificada de um jeito ruim. Era uma coisa, mudou, virou outra. Vontade deturpada. Você queria ser dentista. E agora você é advogada. Você queria ser empreendedor. Agora você é técnica da Receita Federal da sua cidade, do seu estado. Você queria uma coisa. Só que você não consegue mais querer por você. Você quer o que outras pessoas querem para você. Você queria morar numa cidade, mas você mora em outra. Você queria ter um tipo de relacionamento, agora você tem outra. Você quer o que outras pessoas desejam para você. A sua vontade, ela se misturou, se confundiu com a vontade dos outros, daquelas pessoas que se relacionam com você. Aí você acaba tendo a vontade da média. Se todo mundo quiser que você faça algo, você vai lá e faz. E você tem, esse slide está errado na tela. E você tem o terceiro nível, que é a vontade soterrada. Essa aqui é a maioria. O que é a vontade soterrada? Ela está ali, ó, embaixo dos problemas, embaixo dos traumas, embaixo das dívidas, embaixo das dificuldades, embaixo do cansaço. É aquela pessoa que hoje ela nem sabe o que ela quer mais. Quando chega o final de ano, qual é a maior dificuldade dela? Não é entrar na roupa da festa. É fazer aquela listinha. O que eu peço? Peço o quê? Vou pedir para o Papai Noel me dar uma lista pronta, porque eu não sei mais o que eu quero. Eu não sei qual é o modelo de relacionamento que eu quero. Eu não sei quanto dinheiro eu quero. Eu não sei que casa eu quero. Eu não sei. É tanto problema, é tanta porrada, é tanta dificuldade, é tanto medo. Uma hora é a pandemia, outra hora é a Ucrânia, outra hora é o Bolsonaro, outra hora é o Lula, cada hora é uma coisa. Eu falo, cara, eu nem sei se vai dar certo tudo isso. Aí você fala, o que você quer? O que você quer? Tio, quantos anos você tem? 7'1". O que você quer? Não, 7'1". A gente anda sem saber o que quer. E aí quando alguém chega e pergunta, o que você quer? Muitas vezes o nosso coração e a nossa mente falam, quais são as opções que tem? O que você quer com o seu relacionamento? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você que está em casa, você entrou aqui buscando o quê? Se der certo esse negócio que eu estou falando para você, você vai para onde? Não sei, tomara que eu vá para um lugar bem longe daqui. Mas é longe daqui para onde? Porque pode ser longe daqui para pior. Essa é a vontade soterrada. E muita gente fica no limbo, por quê? Porque você perdeu a sua vontade, mas cara, onde foi que você se perdeu de você?
Foi quando você foi traído, quando você foi exposto, quando você errou, quando você perdeu tudo, quando você perdeu alguma coisa de alguém, quando você machucou alguém, quando alguém se machucou perto de você, ou quando tudo isso foi acontecendo tantas vezes que você falou, caramba, deixa quieto esse negócio. Vamos no flow aqui. Vamos no flow, vamos aqui, ó, um carrinho, uma mulherzinha, um namoradinho, um empreguinho, tudoinho. Quantos anos você tem, filho? 15? O que você entendeu que você está rindo? Quem na sua casa fala inho? Aproveita que você tem 15 anos. É sua mãe? Quando alguém ficar falando pra você dinheirinho, tudoinho, fala assim, para de falar inho, tá bom? Aproveita que você tem 15 anos. Nunca fala dinheirinho, mulherzinha, carrinho. Ah, que eu vou comprar um carrinho. É o medo de sonhar, medo de falar que vai comprar um carrão e comprar um carrinho. Aí já seta a régua lá embaixo. Põe a régua no chão que eu pulo fácil. Como é que tá a sua vontade aí? Você que tá no chat. 1, 2 ou 3? As pessoas estavam se identificando muito com a vontade danificada, deturpada e soterrada. Elizabeth, inclusive, falou assim, mas e quem nunca sonhou com nada? Eu não acredito em nada, nunca idealizei nada, não escolhi nada e eu não tenho nada. E aí? Com qual você se identificou nessas 3 vontades? Muita gente também dizendo que parou de sonhar quando deixou de ser criança, quando entrou na adolescência, quando viu o pai quebrar muitas vezes. Então, vai se lembrando aí desses momentos, vai fazer diferença aqui no seu processo. Fora que teve gente que, na infância, na adolescência, os pais se separaram, ela virou mãe dos irmãos, os pais se separaram, ela virou esposa do pai, ele virou marido da mãe. É nesse momento que você fala, eu não posso mais sonhar porque eu tenho esse negócio aqui para resolver. A vida para mim não é fácil. Sabe aquela pessoa que fala, não, porque a vida para mim não foi fácil. Eu entendo que isso aconteceu. E de verdade, eu sinto muito. Não que tenha acontecido, mas que tenha sido tratado dessa forma. A minha avó, por parte de mãe, ficou viúva. A minha avó, por parte de pai, ficou viúva. Aí olha que interessante. Minha avó, mãe do meu pai, nunca se casou. A minha avó, por parte de mãe, se casou com um cara que não fez bem para ela e para os filhos dela. E ela teve mais 2 filhos com ele. Qual é o referencial de homem das minhas tias? Qual é o referencial de homem da minha mãe? A vida é feita de repertório e referência. Agora eu vou dar um spoiler da minha vida, da minha dificuldade. Durante muito tempo eu fui o referencial de homem da minha mãe. Porque ela teve um pai que morreu cedo, um padrasto ruim, e um marido, que é meu pai, que eu posso falar o que eu quiser dele. Não porque ele já morreu. É porque meu pai não tem ideia do que eu faço. Meu pai é porra louca até hoje. Então pensa que eu era aquele cara que pensava, pô, eu tenho sonhos grandes, mas como é que vai ficar a vida da minha mãe se eu for? Entende? Então em algum momento você se perdeu de você. De você, do sonho. Não é nem da capacidade de conseguir, de concretizar, de realizar. É de você. Em algum momento você perdeu a sua capacidade de sonhar. Porque a sua vontade ficou danificada. É aquela pessoa que não consegue querer nada. Eu nem sei o que eu quero. Deixa eu querer. Não sei. Vai, filha, brinca. Fecha o olho e imagina aí onde você tá. Ela, fechar o olho, não sei, filho. Eu tô aqui com você. Tá onde você tá? Se imagina. Com quem você mora, com quem você dorme. Onde é essa casa? Tem carro na garagem? Que país é essa casa? Não consegue. A vontade deturpada. O que você quer? Pergunta pra minha mãe. A pessoa tem 45 anos. A pessoa tem 45 anos e ela fala, pergunta pra minha mãe. Vontade soterrada, eu tenho tanto problema aqui, Elton, que eu vou ficar escondido aqui de baixo. Porque aqui de baixo eu tenho muitas desculpas. Aí vem 2 perguntas que eu quero te fazer e eu quero responder essas 2 perguntas ao longo desse workshop, tá? Anote aí essas 2 perguntas, como diz o Tiago. Essa é aquela pergunta que o Elton buga a cabeça da gente. Por que não você? E por que você não? Quem sabe a diferença dessas 2 perguntas? Por que não você? Quem sabe a diferença do por que não você para o por que você não? Quem sabe? É Rubio? Eu sempre vou achar que você sabe das coisas, cara. Fala. Porque não pode ser você a conquistar alguma coisa e porque você não mudou a sua realidade ainda. Mais ou menos. Isso, como é seu nome? Edilene. Edilene. Salve de palmas pra Edilene. É mais ou menos essa a lógica. Por que não você? Por que os outros sim e você não? Por que os seus outros colegas de faculdade se empregaram bem, se desenvolveram, cresceram e você não? Por que os seus amigos foram e você não? Por que as pessoas da internet foram e você não? Por que os outros e você não? Porque tem gente que trabalha menos que você e ganha mais. Porque tem gente que sabe menos que você e ganha mais. Por que os outros e não você? Alguém já se fez essa pergunta, esse comparativo de caramba? Porra, por que não eu? Por que não a minha vez de ser feliz? Por que não a minha vez de dar certo? Por que não a minha vez de ganhar dinheiro? Porra, só uma vez. Uma vezinha. Por que fulano tá viajando e eu não? Vocês não tinham inveja não do povo que conseguia as coisas? Só eu? Eu acho que o Rubio não tinha. Eu falava, caralho, mano, eu tô feliz por você, mas que merda, por que não eu? Esse era eu. Aí meu sorriso, que legal, parabéns, que droga, eu não vou, né? Por que não eu? Porque o meu primo vai pra Disney com os filhos dele, por que eu não? Por que não eu? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda, por que você não anda no carro que você queria? Por que você não tem o corpo que você queria? Por que você não tem a viagem que você queria? Por que você não tem o relacionamento que você queria? Esse questionamento ele tem que ser natural e ele tem que ter espaço dentro de você. Ativa esse questionamento dentro de você. Ativa esse questionamento dentro de você. Porque hoje você vai entender que o porquê não você e o porquê você não é só porque você está esperando. Passa o slide para mim para eles anotarem a frase. Toda demora no resultado esconde uma espera na relação. Toda demora no resultado esconde uma espera na relação. Se você está demorando para construir a sua família do jeito que você gostaria, se você está demorando para construir a sua carreira, se você está demorando para construir o seu negócio, se você está demorando para construir a sua riqueza, quem aqui dorme e acorda pensando na fortuna, na riqueza que vai construir? Tiraram meio certo, porque responderam certo, mas é mentira. Você tem que perseguir o dia da sua riqueza, o seu primeiro milhão, o segundo, o patrimônio, a fortuna. Você tem que perseguir isso. Porque senão você vai se ocupar com seus problemas, ou pior, com os problemas dos outros. Então toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Se você instalar isso aqui na sua vida, você vai dar um pulo, você vai se assustar. Você vai se assustar. Nós vamos falar muito sobre dependência emocional, que é essa questão relacional à sua volta. Você já entendeu o que você está esperando. Você não foi porque você está esperando. O otimista carente não vai se o outro não fica bem. O otimista inseguro não vai se o outro não for. E o otimista guerreiro não vai enquanto não resolver o problema do outro. Por quê? Por causa das relações que ele tem. De como ele se relaciona enquanto a vontade dele fica danificada, deturpada e soterrada. Nós vamos falar ao longo desse workshop sobre duas coisas. Vai se acostumando com esses dois termos aí. Dependência emocional. Dependência emocional é quando o estado e a ação de uma pessoa depende do estado ou da ação de outra pessoa. Ou seja, nós estamos conectados um com o outro e uns com os outros. E o meu estado depende do estado dela. A minha ação depende do estado dela. Ou o meu estado depende da ação dela. O meu estado depende do estado dela. Se você ficar feliz, eu fico também. Se você ficar feliz, eu faço. Se você ficar triste, eu não faço. Entende o que é dependência emocional? Duas vidas misturadas onde uma depende da outra por causa das sensações e das ações da outra. Existe aquela camada da relação, existe a camada da emoção e existe a camada do pensamento. A gente fica na camada da relação. A relação mexe no nosso sentimento e o sentimento mexe na nossa ação, quando deveria ser o contrário. O nosso pensamento deveria controlar as nossas emoções. E muitas vezes, por causa da relação, você está sendo controlado pelo pensamento de alguém. Eu acho que você não deveria tentar. Eu acho que é perigoso. Eu acho que não é para você. Alguém acha. E se você fizer diferente, esse alguém vai ficar triste. Esse alguém vai ficar decepcionado. Esse alguém vai se desapontar. E o estado dessa pessoa interfere no seu estado. Você estava super bem com aquela ideia que você teve. Mas aquela ideia deixou alguém preocupado. É claro, é outra pessoa, é outra visão de mundo, é outro motivo, é outra vontade, é outra história. Mas você foi mexido só porque alguém opinou. Só porque alguém não apoiou. Só porque alguém não aprovou. Só que aquela pessoa muitas vezes, boa, essa pessoa muitas vezes ela vem de um outro tempo, ela vem de uma outra visão de mundo, ela não dá conta de entender aquilo que você está tentando fazer. Imagine uma mulher que se casou virgem na igreja, foi o exemplo da família, a vitória do pai, e de repente essa mulher quer se separar. Aquilo vai chocar as outras pessoas, não vai? Vai. A ação dela está afetando o estado das outras pessoas. E o estado das outras pessoas vai mudar a ação dela. E ela vai esperar. Esperar. É essa espera que afeta a sua vida, que afeta o seu resultado. A forma como você está ligado às pessoas, a forma como você se relaciona, define como você se afeta por aquilo que as pessoas pensam sobre você e sobre vocês. Pior do que aquilo que as pessoas pensam sobre você, é aquilo que elas pensam sobre vocês. Porque se eu chegar para o Rubio e falar, cara, eu não acho que você deveria fazer isso. É só a minha opinião sobre o que ele está tentando fazer. Agora, se eu chegar e falar, poxa, velho, nós somos amigos há muito tempo. Como é que vai ficar o nosso rolê se você fizer isso aí? Já foi outro peso. Já foi outro peso. E aqui nós temos o peso familiar. Aqui nós temos o peso cultural. Quer ver um exemplo de peso cultural? Vai ver meus vídeos que eu falo lá, por exemplo, uma pessoa que tem que cuidar de um pai e de uma mãe que está doente. Todo mundo vai bater palma, velho, mas ninguém quer ficar lá, não. Aquela pessoa, ela fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não vejo o dia da minha mãe morrer. A alma dela fala isso. Mas quando alguém dá parabéns para ela, fica toda feliz. Mas a alma dela está dizendo, caramba, eu só queria viver minha vida. Eu tinha planos, caramba. A vontade dela está soterrada. Ela tinha planos de se casar, de se mudar. Agora ela não pode se casar. E vem aqueles efeitos colaterais que a Tabita colocou. Quando você tem um pai doente, um filho cuidando, quem se ferra? O neto. O neto. Ah, Elton, isso não é legal. Eu sei que não é legal, eu sei que não é agradável. Minha mãe me escuta.
Meu pai não. Mas minha mãe me escuta. Meus tios me escutam, meus irmãos me escutam. Quem aqui um dia criança sonhou, quando eu crescer, eu quero abrir mão de todos os meus sonhos para cuidar da minha avó e da irmã da minha avó e da prima da minha avó doente? Quem sonhou com isso, gente? Nossa, ela foi arrumar a blusa ali, a pessoa sonhou. Eu falei, caralho, fudeu. Tava só arrumando a blusa. Não sonhou com isso. Mas aí fica esperando. Tem gente que passou a vida inteira cuidando de doente. E só tem folga quando ela fica doente. Quando ela fica doente, fica um monte de gente em volta dela. Vai, levanta logo. A gente quer você bem. Você faz tão bem pra gente quando você tá bem. Levanta. Essa é a verdade dos bastidores da doença, gente. Eu não tô falando pra vocês gostarem, não. Não tô falando pra vocês gostarem. E essa dependência emocional, ela castra a permissão das pessoas. A vida funciona como isso aqui, ó. Você vai até onde você pode. Você pode sonhar o tanto que você for, você vai até onde você pode. Quando você tenta ir e volta, você para, porque você está esperando alguma coisa lá atrás. A permissão é esse troço aqui que você tem que desembolar. A hora que você desembola um pouquinho, você falou, opa, agora eu posso ir mais um pouquinho. Aí você vai mais um pouquinho e para. Depende de como você se relaciona com as pessoas com as quais você se relaciona. São vidas diferentes, são momentos diferentes, são desafios diferentes. Só que quando você espera, é você que paga o preço. É você quem paga o pato. A felicidade, o sucesso, a prosperidade depende muito da liberdade. Não tem que falar de infelicidade, em prosperidade sem falar em liberdade. Se você não for livre para tentar do seu jeito, se você não for livre para errar, se você não for livre para acertar, porque tem gente que não é livre para acertar. A pessoa passa 5 anos estudando para um vestibular de medicina e de repente ela passa na medicina lá no outro estado, lá no outro país, e alguém vira para ela e fala, tá, mas como vai ser a minha vida? O que vai ser de mim enquanto você estiver lá? A pessoa demora para encontrar alguém com quem ela combina. E de repente aquela pessoa vira e fala, cara, eu quero você para mim, vamos viver a vida juntos. E o outro vira, tá, mas e eu? Não tem uma carinha, mas e eu? Pior não é quando a pessoa pergunta, mas e eu? É quando o outro pergunta, porra, mas e sua mãe, velho? Dá vontade de falar que é pra tu? Aqui no chat a Bibiana falou que está muito emocionada com as respostas que ela está sendo levada a entender sobre ela mesma. E a Clarissa disse, eu até estou entendendo, mas eu ainda quero saber por que eu quase cheguei onde eu queria. Eu quase me matei de trabalhar. Quando eu quase cheguei a ter um sucesso, nada mais fez sentido e eu não consegui avançar. Boa, anota essa palavra, quase. Então vamos construir o nosso quebra-cabeça, ok? Primeiro, você está esperando, ok? Você está esperando, toda demora esconde uma espera. Você está esperando. Você está esperando alguém parar de te encher o saco, você está esperando alguém ser feliz para você falar, opa, já que eu não sou o primeiro, vamos todo mundo. Você está esperando, alguma coisa você está esperando. Quem fica esperando é porque não pode seguir. Quem fica esperando é porque não pode seguir. Pense em 3 coisas para você crescer na vida. Pense em 3 coisas para você prosperar. Pense em 3 coisas para você construir a sua vida. Com a sua vontade intacta. Eu quero, eu vou tentar, eu vou me dedicar, eu vou me arriscar. Eu vou. Pense em 3 coisas. Capacidade, disposição e permissão. Você precisa dessas 3 coisas, senão você não vai. Você não vai. A capacidade é aquilo que você sabe fazer. Vou colocar aqui, ó, capacidade. A disposição é aquilo que você está a fim de fazer. Você tenta. Você tem ânimo. Então, você tem que ter disposição para as coisas. Para executar uma tarefa, você precisa ter capacidade para isso. Para executar uma tarefa, você precisa ter disposição para isso. E para ter o resultado, presta atenção. Aqui nós estamos falando de execução. Aqui nós estamos falando de resultado. Para ter o resultado, você precisa de permissão. Muito se fala sobre capacidade. Por isso que eu perguntei, quantos de vocês têm curso superior? Tem gente que tem mais de 2. Tem gente que tem mais de 3. Tem gente que tem 5 diplomas e nenhum apartamento. Tem 5 diplomas, 6 diplomas, 10 diplomas e nenhum carimbo no passaporte. Tem 10 anos que faz alguma coisa e tem 10 anos que ganha a mesma coisa. Eu costumo dizer que essa pessoa perdeu pro botijão de gás. Porque o botijão de gás nos últimos 5 anos triplicou. E nos últimos 5 anos ela nem dobrou. Que bom que vocês estão caindo a ficha. Gente, você tem noção do que é você perder para um botijão de gás, um troço lá? Ele triplicou, você nem dobrou. Gente, são 5 anos. São 5 anos e você ganhando a mesma coisa. 5 anos. Ah, mas é que eu não gosto de falar de dinheiro. É mentira, essa é a desculpa que você criou ou que você pegou dos outros. São 5 anos. Ah, mas é porque é difícil. Não é. O negócio é que vocês foram ensinados que você tem que ter capacidade. Aí você pensa em mais outro curso, e mais outro curso, e mais outro curso, e mais outro curso. É preciso ter permissão para ter o resultado. O que é a permissão? Permissão é poder ter, não é poder fazer. Tem muita gente que empreende e quebra. Ele empreende, mas ele não se distancia
daquela realidade. Ele fica aqui, ó. Cadê a corda? Não precisa tirar, não. Aqui, ó. Ganhava 5 mil reais no emprego. Aí foi empreender, tá no marketing digital. Vai lançar seu infoproduto. Vai fazer PLR. Aí tá lá que faz a live, compra equipamento e contrata não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. No final das contas, quanto ele ganha no final do mês? 5 mil. Às vezes ele ainda consegue um pouquinho mais, ele ganha 15. Só que ele joga 10 fora. Ele não tem problema de falar que é empreendedor. Ele tem problema de andar de BMW. Ele não tem problema de falar que é empreendedor. Ele tem problema de mudar de bairro. Qual é o orgulho dele? Que ele é da quebrada. Eu atendi um cara do marketing digital que eu falei pra ele que eu só ia atender ele se ele tirasse a porcaria da churrasqueira do atacadão da casa dele. Ele começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar um bom dinheiro. Aí se mudou pra uma casa num condomínio super legal. E aí ele ia fazer churrasco. Ele ia de Havaiana, camisa de time. Na casa dele tinha churrasqueira e ele comprava, sabe aquelas do atacadão que você abre assim da Mundial? Nada contra, mas Deus me livre de ter que fazer churrasco não daquela. É sério, gente. Porque eu já tive uma daquela na minha casa. E eu não queria ter que fazer churrasco nela. Aí eu perguntei pra ele, por que você faz churrasco nessa churrasqueira? Ele falou, cara, eu não sei. Eu falei, pra você falar pros seus amigos da quebrada que você nem tá tão bem assim. Existe uma coisa chamada adequação social. E quando você é o primeiro a sair, você se arruma, fica bonitão. Quanto mais bonito você fica, mais você se encolhe. É aquela mulher que bota uns peitos desse tamanho e anda assim na rua. Pode nem mostrar. Não é digital de ninguém, só do médico. Mas tá lá, bonito. Peito que brilha. Conhece peito que brilha? Mulheres, peito que brilha tem 2 luzinhas aqui em cima, assim, ó. Mas ela não pode mostrar, ela não pode brilhar. Por quê? Tá esperando. Essa permissão é, você pode ter, você pode ser, você pode fazer, você pode ir. Você pode viajar se os outros não viajarem. Você pode morar no melhor bairro da cidade se os seus parentes não se mudarem. Porque a gente cresceu junto. A gente cresceu junto, mas nem todo mundo cresceu. E nós não estamos prontos para isso. Nós não estamos prontos para deixar ir e nem para deixar para ir. Quando o negócio começa a dar certo, o dinheiro começa a dar certo, aí você, o otimista carente, cheio de dependência emocional, que você vai entender aqui, vira e fala, pô, mas eu não vou se você não ficar bem. Tem muita gente aqui que se o pai chegar, se a mãe chegar, quem tiver filho aqui, filho que já está trabalhando, filho adolescente, filho que está tentando fazer faculdade, ouça com atenção e com carinho. Tem muita gente aqui que se o pai chegar e falar, meu filho, minha filha, eu vivi minha vida. Eu fiz meus rolês, eu acertei, eu errei. Meus erros são meus acertos são meus. Toca a tua vida do jeito que fizer sentido pra você. Rapaz, essa pessoa enriquece. Essa pessoa voa. Se você acertar, cara, eu vou ficar super orgulhoso. Se você errar, eu vou torcer pra você tentar de novo e acertar depois. E se eu errar daqui, não se preocupa, não volta, a sua vida é sua. Investe aí na sua mulher, investe aí no seu filho, vai aí, vai viajar. Esquece eu e sua mãe. A nossa opinião não conta mais. Cada um tem o direito de ter a opinião que der conta de ter, mas cada um que arque com a opinião que tiver. Meu filho, eu acho muito arriscado isso que você está fazendo. Então não faça, pai. Seria essa a conversa madura de 2 adultos, porque vocês são adultos, caralho. Minha filha, esse homem com o qual você vai se casar, ele já tem 2 filhas. Eu não me casaria. Então, mãe, mas é que ele tá afim de mim, né, da senhora? Percebe o quanto a coisa vai para um lugar bizarro? Ai, minha filha, mas se eu tivesse o seu emprego, eu não largaria. Mãe, então tenha um desse. Inclusive, eu vou sair, vai ficar uma vaga lá, vai lá, mãe, mas não enche meu saco, porque me machuca quando você me desanima, me pesa quando você traz o seu erro pra mim, me pesa quando você traz o meu medo, me pesa quando você fica triste. Mas só me pesa porque eu não tenho independência emocional para entender as suas emoções são sobre o que você vê, de onde você vê e de onde você veio. Só que você é adulta, mãe, para lidar com a sua tristeza, com a sua decepção, com qualquer coisa. E eu sou só o filho, eu não mando na sua vida. Mas amanhã vocês vão aprender sobre padrão controlador, sobre vingador, vítima e narcisista. Tem muita gente que se orgulha de mandar no próprio pai, mandar na própria mãe. Mãe, se você não concorda com o que eu estou fazendo, não faça. Não faça, porque agora eu sou adulto, eu preciso tentar. Tem muita gente que ainda está esperando o pai chegar e falar, minha filha, vai viver sua vida, meu filho, vai viver sua vida. Você pode. Tem muita gente que está esperando o pastor dizer, olha, você pode. Tem muita gente que está esperando o padre dizer, o papa dizer, olha, você pode. Tem muita gente que está esperando o ex dizer, olha, você pode. Você não precisa mais esconder os seus sonhos, esconder as suas vontades, esconder o seu dinheiro. Sabia que vocês estão escondendo dinheiro? E vocês são os melhores nisso. Você tem dinheiro, você está escondendo. Você tem? Não tem. Essa é a melhor forma de esconder. Você vai, mas pode me virar de cabeça para baixo, mas não vai sair nada. Esconde tão bem que você vira da ponta cabeça e fala, caralho, não sai nada. E para que vocês estudam tanto? Para que trabalhar fucking 8 horas por dia, caralho? 8 horas por dia, 6 dias por semana, 4 semanas no mês, 12 meses no ano, porque vende as férias. Para perder pro botijão de gás.
para ouvir a opinião da sua tia, ouvir a opinião da sua cunhada, da sua amiga. Cara, vocês são muito burros. Eu já fui. Só que eu não tive ninguém para virar para mim e falar, cara, você é muito burro. Eu sou o caçula. E eu achava que eu tinha que enriquecer depois que meus 2 irmãos enriquecessem. E detalhe, eu era sócio do meu irmão mais velho, que era meu ídolo. É foda isso. É um cara que eu amo de paixão. Mas até hoje ele ainda fala dinheirinho. Mamãe, me dá uma coceira. Só que é o mundo dele e tá tudo certo. Só que antigamente não tava tudo certo pra mim. Não, velho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem muita gente aqui que tem capacidade, tem disposição, mas não tem permissão. Permissão é sobre se você pode ou não. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Fiquem tranquilos. Acontece que isso é o que vocês não têm. Quando você tem capacidade e disposição, mas não tem permissão, quando você só tem esses dois aqui, você é frustrado. Frustrado porque você tenta, você faz, mas você não vai. Frustrado porque você é o que sabe mais. Você é o que trabalha mais. Você é o que está mais tempo no mercado, mas é o que menos leva dinheiro para casa. É o que menos transforma o que você faz em resultado para sua família. Estamos em casa. Eu não quero corte dessas partes polêmicas da internet. Estou meio cansado, tá? Mas você quer ver uma falta de permissão? Preto. Ah, eu tô falando no meu nome, tá? Não vem me cancelar não, povo chato do caralho. O cara, ele é preto. Ele chega nos lugares... Oi. Ele quer saber... Não fala nada no meu ponto aqui, não. O cara quer saber a opinião da galera da quebrada. Ele não quer saber a galera de cima. O cara vem da quebrada e aí ele sente que não pode seguir, você sabe por quê? Porque os outros não seguiram. Pega jogador de futebol que faz sucesso da noite pro dia. Enche a conta dele de dinheiro. Sabe o que ele faz? Uma festa na quebrada. Ele demora para se sentir bem sem os outros. O cara veio de baixo, eu vim de baixo, eu sei o que é isso. Você se sente culpado quando você viaja. Quando você gasta 4 mil reais numa camisa que na outra loja tem uma parecida. Por 300. E o seu amigo nem dá conta de comprar aquela de 300. Você se sente culpado. Você se sente culpado quando você anda num carro que faz 3 km por litro e só anda na gasolina pode que tá 10 reais. E muitas vezes sua irmã, seu irmão tá passando mal para abastecer o Celtinha. Você se sente culpado. Classe social, grupo religioso. Ai, mas como assim? Como eu vou prosperar se os meus irmãos não conseguiram? Será que Deus só abençoou a mim e eu tenho que distribuir? Será que eu sou só o hub? Tem gente que se sente assim. Não, já que Deus me abençoou, se você bater o carro, se você ficar doente, passa por aqui porque Deus deixou aqui e eu pago. Se sente mal de comprar uma bolsa cara. Sente uma culpa do caramba quando compra uma bolsa. É fútil. É fútil. É fútil. Só que quem não tem permissão vive frustrado. Por quê? Porque se questiona, por que não eu? Por que não eu? Quem tem capacidade e permissão, mas não tem disposição, vive como um desperdício. É aquela pessoa que todo mundo fala, pô, você podia fazer tal coisa. Ela fala, mas eu não quero. Eu não quero. E tem aquele caso das pessoas que têm capacidade e permissão, mas não tem disposição. Acho que eu fiz errado. Aqui, esse cara aqui, ele não tem capacidade. Ele tem permissão e disposição, mas ele não tem capacidade. Ele é um iludido. Vocês se identificam com qual? Geralmente as pessoas que a gente atrai estão aqui, nos frustrados. Por que não eu? Por que eu não? Por que não eu? Esse aqui parece o idiota, só que ele não é o idiota. Porque capacidade você compra, você contrata. No mundo de Google e Chat GPT, que aquele troço sabe tudo. Não tem nenhum médico que sabe mais de medicina do que o Chat GPT. Não tem nenhum advogado que sabe mais do direito do que o Chat GPT. Não tem. Então não é sobre capacidade. A próxima geração é a geração da permissão. É sobre a pessoa que pode ter ou a pessoa que não pode ter. Não é sobre a sua capacidade. É sobre a sua permissão. Sobre de onde você vem. Sobre de onde a sua vida aconteceu. Sua classe social, sua família, seu grupo religioso. Como você se vê quando você olha para o outro. Como você se vê quando você olha para o outro. Será que você pode viajar? Aí critica quem está na internet. Ah, fica ostentando. Todo mundo ostenta, gente. Quer ver um povo que ostenta? É gordo. É sério. Uai, foi a do gordo? Nem expliquei. O gordo é o que mais ostenta. Porque o que é ostentar? É mostrar o que tem, não é? O gordo sai, todo mundo viu ele. Ele está ostentando. Aí critica o cara porque ele mostra a Porsche. É o que ele tem. Critica o cara porque a mulher dele é bonita. É o que ele tem. É o que ele tem. Você tem que parar de sentir culpa. Tem muita mulher sentindo culpa porque é bonita. Aí tem umas dizendo, ai, não tem não. Aí as bonitas estão dizendo, tem sim. Capacidade é fácil. Disposição é fácil. O difícil é a permissão, porque não depende só de você.
Depende do seu mundo relacional e você aprendeu a se relacionar de um jeito errado. Ninguém te ensinou a ser filho. Você foi sendo filho. E aí, se ser filho fosse se meter no relacionamento da sua mãe com seu pai, se ser filho fosse cuidar dos seus irmãos, se ser filho fosse virar babá da sua avó, você ia sendo filho. Você se lembra do dia que o seu pai te entregou a sua vida e disse: meu filho agora é contigo, minha filha agora é contigo, eu fiz o meu melhor. Você se lembra desse dia? Teve esse dia na sua vida? Que bom. Tem gente que tem 50 anos e está esperando ainda. Tem gente que o pai morreu e ao invés de entregar a vida do filho, entregou a vida da mãe. Meu filho, vem aqui. Eu estou morrendo, eu preciso que você me prometa 2 coisas. Que você não vai vender a fazenda e que você vai cuidar da sua mãe. Ah, se fudeu. De verdade, se fudeu. Pai, minha mãe é sua mulher, cara. Você que levanta e cuida. Porque se o senhor morrer, ela tem que arrumar outro. Aí ele virou pro pai e falou: não, deixa comigo, pai. Aí vem aquele efeito colateral. Agora a esposa virou amante do marido que está meio casado com a sogra. Agora o filho não pode ter as coisas porque o pai não vai prosperar mais, porque agora ele tem que tocar uma fazenda que ele nunca quis ser fazendeiro. Mas ele se lembra da promessa que ele fez pro pai dele. Tem muita gente preso, a gente que já morreu. E tem muita gente presa, a gente que não quer viver. Vocês precisam aprender a respeitar as escolhas dos outros. Que carro que o seu pai tem, Rubio? O pai dele sempre teve Mercedes, teve referencial. Agora tem gente que compra Porsche e fica sentindo vergonha do pai que anda de Uno. Mas o pai está feliz de Uno. Vocês precisam separar as vidas de vocês. Você não foi mais longe porque você está esperando e porque você não pode. Vira pro colega que está do seu lado e fala: você não foi mais longe porque você não pode. Você não foi mais longe porque você não pode. Fala, deixa eu ver. E por que vocês estão rindo, caralho? Qual é a graça? É tipo... Você falou ali que ele tinha um referencial, mas a falta de permissão é que vai definir isso. Porque aqui no chat, a Clarissa disse assim: mas e quando o seu pai tem muito, muito, muito sucesso e você não consegue avançar nada, com medo de decepcionar e não conseguir pelo menos chegar perto dele? A gente vai falar sobre esse padrão controlador amanhã, chama narcisista. Você estabeleceu uma barreira ou seu pai estabeleceu uma barreira aí. Você pode ir, mas não tanto. Eu vou passar um vídeo, pode falar. Quando a falta de permissão está instalada, o quanto ela rouba a sua vida. Teve uma aqui que ela disse assim: eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, a minha amiga me convenceu a fazer direito, todo mundo adorou a ideia, eu fiz, só que eu não gostei. E tá lá, há 30 anos, esperando. Olha isso. Vocês entenderam o que é capacidade, o que é disposição e o que é permissão? Quando você tem as 3 coisas, você vai onde a sua mente dá conta de imaginar. Ah, Elton, mas eu não dou conta de imaginar. A imaginação é igual uma viagem, uma estrada. Você só enxerga depois da próxima curva. Você só enxerga até ali. Você cresce um pouquinho e enxerga depois. Você cresce um pouquinho e enxerga depois. Hoje eu consigo ver o GPS com 1 milhão de pessoas. No começo eu não conseguia ver. Hoje eu consigo olhar o Elton bilionário. Antes eu não conseguia nem ver o Elton sem as dívidas. Então você vai crescendo e dali você vai ganhando uma nova visão sobre você. Mas é só sobre você. É só sobre você. A vida tem que ser uma jornada única. Única. É só sobre você. E quando você se casar, é você com a sua mulher, você com o seu marido. Ninguém mais. Ninguém mais. Filho não opina. Primeiro porque eles são crianças, eles não têm capacidade de opinar. E depois porque eles cresceram. Eles têm que opinar sobre o traseiro deles. Eles têm que opinar sobre o traseiro deles. Ah, pai, não gostei do que o senhor fez na sua empresa. Monte uma para você. Agora você tem uma bagunça onde a mulher tem que abrir mão da vida dela porque o marido dela dá mais valor na opinião da mãe dele do que na opinião dela. Fora os casamentos, que a opinião do filho ou da filha conta mais do que a opinião do marido ou da esposa. Já viu aqueles casais no shopping que o marido abraça a filha aqui, ele abraça a filha aqui e pega na mão da mulher aqui. Ou ele abraça a filha aqui e vai andando, a mulher tá ali atrás. Tá errado. Essa menina se fudeu. A mulher já se lascou por tabela. Mas quem tá ferrado mesmo é essa menina. Porque para essa mulher separar desse cara é mais fácil do que para essa filha separar desse pai. Homem nenhum vai prestar para essa mulher. Ela não pode ser feliz, não pode ter um relacionamento, não pode ter um homem bom. Aí fica sendo aquele realista com estatísticos. Ah, mas lá na minha família, todas as minhas tias foram traídas. Fica com aquela estatística, com aquele recorte para justificar. Vou passar um vídeo para vocês aqui, presta atenção nesse vídeo. Passa o vídeo do Fernando aí, por favor. Desculpa, seu apelido não era Fernando Burrão, Quinta B, Colégio Dom Pedro? Isso, não tá lembrando? André Ventura. Você era o melhor aluno da classe. Por que você conseguiu reprovar em Educação Física, Burrão? E como é que você tá? Saí do colegial, aí fui pra USP primeiro em Engenharia Mecatrônica e tal. Aí fiz pós, MBA, fui afastado da empresa que eu tava. Inclusive, eu tenho uma entrevista agora numa empresa aqui do lado, cara. Uns caras que vão fabricar avião, estão querendo um engenheiro pica lá pra dar uma orientada. E você, Burrão, como é que você tá? Não saí da 5ª série. Vamos falar a verdade? Na sala de aula, só lembro de você escondidinho ali, fazendo móvelzinho, casinha com aqueles palitinhos de fósforo pra vender no intervalo, lembra? Começou a dar certo esse negócio do móvel de brinquedo, eu falei assim, pô, por que não? Comecei a fazer móveis residenciais.
móveis. Então você abriu uma fabriqueta de móveis? Não, eu tinha, né? Porque começou a dar certo fazer móveis residenciais. Eu falei, vou começar a construir casa. Você constrói casas agora? Agora a gente só constrói prédios, mas pra cima de 4 torres. Quer dizer, você é proprietário de uma construtora? Agora a gente já ampliou pra montadora. De veículos? Não, cara, de bimotores e aviões pequenos em geral. Você constrói aviões? Eu não, cara. Quem constrói é o engenheiro. Não sai da quinta série. Só administra o Grupo FB. Grupo FB? Fernando Burrão. Então a entrevista que eu tenho é com você, poxa. Não, comigo não. O pessoal do RH. Não tem competência pra isso, não. Quem se identifica com o amigo do burrão? Estudou pra um caramba. Trabalha um bocado. Tem um currículo que dá um livro. Mas só paga boleto, meu. Não conhece o Nordeste. Nunca foi em Gramado. Se falar em Disney, então, pelo amor de Deus. Ah, Elton, mas eu nunca nem sonhei isso. Por que você nunca nem sonhou? Por que você não começa a sonhar isso hoje? Gente, é bom demais viajar. É bom demais viajar. É bom demais morar numa casa legal. É bom demais andar num carro legal. É bom demais ter uma mulher bonita. É bom demais ter um marido bem cuidado. Porque a gente não fica bonito, a gente fica bem cuidado, né? A galera no chat tá dizendo assim, já entendi bastante, me identifiquei muito, mas agora eu preciso saber como que eu faço pra ter permissão. Show. Vamos entender como é que destrava a permissão. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês alguns exemplos de permissão que as pessoas não tinham e descobriram que não tinham. Então vamos lá, só pra recapitular. Você não foi mais longe do que você tá esperando. Mas assuma pra você não foi mais longe porque você não pode. Como eu fui me descobrindo aos poucos e eu tive que desenvolver tudo isso, eu nunca vivi essa experiência de alguém chegar pra mim e falar, cara, você não foi mais longe porque você não pode. Deve ser uma merda ouvir isso, né? Mas pior do que não ouvir isso é ficar vivendo assim sem saber. Você não pode, você vai descobrir o que você não pode, por que você não pode e como quebrar isso, tá? Alguns exemplos de pessoas que não tinham permissão. Ele vai passar ali, você consegue ler aí, que a minha voz tá bem? Passa aí, alguns exemplos de pessoas que não tinham permissão. Deixa eu passar aqui. Ali, ó. Tem como mandar aqui pra mim? Tem. Eu leio daqui. Eu me sentia culpada. Ah lá, eu não tinha permissão por quê? Eu me sentia culpada por avançar e meus irmãos não. Alguém se identifica? Cara, família grande, família que vem de baixo. Muitas vezes, os filhos vêm em épocas diferentes do relacionamento dos pais, em época diferente da vida financeira dos pais. Então tem filho que pega uma fase, tem filho que pega outra. Tem filho que assume uma bucha, tem filho que assume outra. E às vezes aquele irmão prospera, ele olha e fala, porra, mas meu irmão tá se ferrando. Chega no Natal, ele conta que comprou uma casa. E o que o irmão dele fala? O que a irmã dele fala? Mas se eu não estivesse aqui cuidando da mamãe, eu também teria comprado a minha. Ele se sente mal. Essa pessoa, ela se trava. É aquela corda embolada, é aquela corda esticada. E o pior de tudo é a justificativa que vem depois. Putz, mas eu já fui tão longe. Eu já fui tão longe. Quando pega a média ali e fala, eu já fui. Eu pelo menos fui, eu pelo menos viajei, eu pelo menos tenho meu apartamento, eu pelo menos isso, eu pelo menos aquilo. Para aplacar essa culpa. Agora, sentir culpa porque avançou. Olha que louco, gente, é doentio, né? Quando a gente coloca luz nisso, você fala, caramba, a pessoa ela se sentindo mal porque se deu bem. É tão difícil se dar bem, aí a hora que o cara se dá bem, ele se sente mal. Passa outra, por favor. Pode deixar aqui. Tá. Era uma menina da roça e não podia sonhar mais. Sempre tinha que cuidar da minha mãe e irmã esquizofrênica. Ficava me vingando dos meus pais, fazendo eles cuidarem de mim, mesmo adulta. Ecoava na minha mente a voz do meu ex-marido gritando que eu não ia conseguir me manter sem ele. Eu acreditava que o meu pai tinha razão no passado, quando disse que eu não conseguia terminar e fazer nada. O que meus pais dizem e acreditam sobre mim tinha grande influência. Meu irmão nunca foi bem-sucedido e eu pensava ser obrigação minha ajudar. Eu me sentia culpada de não honrar a vida digna, árdua e de sacrifícios da minha família. Eu sempre esperava que os outros fizessem por mim o que eu fazia por eles. Percebe que parece coisa boba? Sempre vai parecer coisa boba. E justamente por parecer bobo, ou por aceitar que é bobo, por aceitar que é pequeno, que você deixa pra lá. Aí você investe em capacidade. Você faz um curso novo, você aprende trade, você aprende marketing digital, você aprende um monte de coisa, ou faz mais uma pós-graduação, ou faz uma segunda faculdade, ou faz uma especialização e fica naquilo. Só que no fundo você não pode, porque tem uma explicação e você vai entender. Já já vou trazer algumas pessoas do camarote para mostrar um pouco do antes e depois, e vocês vão entender com facilidade. Mas a nossa primeira frase foi: toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Que espera é essa? Desde quando eu estou esperando? Por que estou esperando? A nossa segunda frase é: alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Essa frase ela é absurdamente reveladora quando você entende que aquela corda esticou em momentos decisivos da sua vida. Essa culpa bateu, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de eu não posso por causa do outro, eu não posso porque o que eles fizeram por mim, eu não posso porque eu devo, eu não posso porque é minha responsabilidade, eu não posso porque, coitado deles. Esse sentimento, ele sempre vai bater em momentos estratégicos da sua vida. Por quê? Vamos chamar isso de momento quase.
é aquele momento de quase virada, é aquele momento de quase crescimento, é aquele momento de quase sucesso, é aquele momento onde você quase avança na sua vida. Você vem aqui, tinha lá a sua vontade, a sua tentativa, a sua capacidade, a sua disposição para trabalhar. Brasileiro, sabe a frase do eu sou brasileiro, não desisto nunca? Isso mostra a nossa disposição. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Isso mostra a nossa disposição de tentar, mas esconde a nossa falta de permissão para ter. Brasileiro tem que ter perrengue para contar, gente. Brasileiro não sabe viver sem um perrengue para contar. E ainda se orgulha. Um médico muito querido, outro dia me mandou uma mensagem pedindo apoio, infartou e etc e tal. E como para mim tudo fica claro. Toda a vida dele tem uma superação que todo mundo fala, não vai dar certo. Tem uma superação de morte. Quando os próprios colegas viram e falam, cara, não vai, isso aqui não tem salvação não. Ele vai lá e reverte. E esse padrão vai se instalando na vida dele, vai se repetindo. Você sobe e de repente alguma coisa acontece e você volta. E de repente você sobe, às vezes sobe um pouco, mais um pouco, de repente as coisas acontecem e você cai. Você sobe e de repente as coisas acontecem e você cai. Qual foi a expressão que eu fiquei repetindo aqui agora? De repente. Parece que é de repente. Tinha tudo para dar certo aquela sociedade e de repente aquele cara deu para trás, de repente o cara te passou a perna, de repente veio a pandemia, de repente o mercado mudou, de repente alguma coisa aconteceu e na sua hora de ser feliz, até a Bebom fechou. Na sua hora de avançar, a corda esticou. Esse é o momento do quase, que nunca é de repente. Alguma coisa aconteceu aqui, alguma coisa aconteceu aqui e alguma coisa aconteceu aqui, que nada tem a ver com aquilo que você estava fazendo. E tudo tem a ver com as suas relações. Pega um cara que bate o carro quando ele está prestes a se mudar, prestes a se casar. Esquece o carro amassado, esquece a perna quebrada, vai olhar as relações dele. Aquela corda estava esticada. Quando ele adoeceu, quando alguém adoeceu, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Quando você ia tomar uma decisão, essa hora que apita e você vai lembrando, puta, eu fiquei doente para não encarar aquilo. Eu voltei porque fulano estava doente. Nós não temos a capacidade, a habilidade, nós não fomos treinados para dizer para as pessoas, os seus problemas são seus e não meus. Nós não temos essa capacidade de dizer para as pessoas, problema de saúde é com o médico. Nós não temos a capacidade de dizer para as pessoas, problema de segurança é com a polícia. É por isso que a mulher apanha do marido, ela liga para 5 amigas, mas não liga para a polícia. Outro dia uma amiga querida de infância mandou uma mensagem para minha esposa, mano, toda lenhada. A pergunta que eu fiz para ela, para que ela fizesse para a menina foi, já ligou para a polícia? Porque ele bateu com fé em Deus, ele bateu igual bate homem. Tem que ligar para a polícia. Mas por que tá mandando para gente que está do outro lado? De outra cidade eu vou fazer o quê, filho? Ainda bem que eu tô longe, porque se ele bateu em você desse jeito, o que ele ia fazer comigo? Os problemas se misturam. Essas coisas que acontecem, é aqui que está a verdade. É aqui que está a verdade. A verdade do que você está vivendo. A resposta dos seus problemas. Essa escalada aqui, ó, de novo, é mentira. Isso aqui é o que você conta, que você está se esforçando, que você está tentando, que agora você vai fazer de novo. Isso aqui é o que eu contava 17 vezes. Mas eu não tinha coragem de assumir que eu ia deixar meus amigos, meus parentes para trás. Porque eu era o único neto das minhas 2 avós que sonhava em ser milionário. E eu precisava deixá-los com seus sonhos e ficar com o meu sonho. Aqui, quando tudo acontece, é onde tem a resposta. Você fica contando o seu esforço, você fica contando o seu sacrifício, você fica contando o seu empenho. Você só fala da sua disposição e da sua capacidade, beleza, e da sua permissão. Se eu pegar o carro do Rubio e der para você ir embora, a primeira coisa que você vai pensar é o que eu vou falar lá em casa. O que eu vou falar lá em casa? Porque vocês não podem. Vocês não podem ter mais do que vocês têm hoje, mesmo tentando muito. Aí vocês vivem de quase em quase. Quase compram um carro novo, quase compram uma casa nova, quase montam um negócio melhor, quase entra numa sociedade, quase muda de país, quase isso, quase aquilo. E volta, e volta. Sempre alguém apita, alguém fica endividado, alguém começa a usar droga na família, alguém engravida fora do casamento, e aí sempre sobra pra você. Mas e a empatia? Vocês estão me provocando. A empatia é isso que vocês estão fazendo. Não, eu vou lá viver a vida do outro. O meu cunhado está batendo na minha irmã, eu vou lá ser empática com ela. Vou apanhar no lugar dela. Mano, se ele bateu na mulher que ele ama, ele não vai te descer o tapa? Quando o filho para a vida para cuidar do pai, quem paga o preço é o neto. Onde fica a empatia? Onde fica a empatia? Você está sendo empático com quem? Ah, Elton, mas eu preciso cuidar dos meus pais. Quem cuida de doente é médico.
Ah, mas os filhos melhoram quando os pais dos doentes melhoram quando os filhos chegam perto. Então tem que afastar. Se o pai está doente, o filho chega perto, o filho melhora, esse filho é o quê? Remédio. Aquele remédio que não vende na farmácia. Aquele remédio que o médico não tem para aplicar. E aí daqui a pouco o médico vira pro filho e fala, cara, nós fizemos de tudo, mas sua mãe só melhora quando você está aqui. Fudeu. A menos que esse filho possa chegar para ela e falar, mãezinha, vamos conversar nós dois. O médico falou que a senhora só melhora quando eu estou aqui, mas eu não posso ficar aqui. Porque eu tenho uma vida. E eu vou seguir a minha vida. Porque eu fiz um compromisso, um juramento de vida com uma mulher que era filho de alguém. Eu tirei ela da casa dela e me casei com ela, mãe. Então agora o médico vai fazer pela senhora o que ele puder fazer. Ah, Elton, você é um monstro. Não, eu sou humano, eu sou saudável. Como é que a minha mãe, por exemplo, vai se casar com um cara e de repente o cara tá batendo nela, eu vou chegar lá e falar assim, amigão, não bate nela não. O que eu vou falar pra um cara desse? Eu tenho uma mulher e 5 filhos para dar de comer e proteger. Eu tenho que chegar pra ela e falar, mãe, da próxima vez que ele fizer isso, você liga pra polícia, porque se você me ligar não vai dar tempo, ele vai te bater de novo. E se der tempo, eu não vou aí. No resgate dos otimistas anterior, tinha uma menina que falou, mas isso não se faz, isso é maldade. Tinha um policial do lado, ele falou, cara, 90% das vezes quando a gente chega lá, você pega o cara pelo braço, mas não faz assim com ele. Problema de endividado. Problema de viciado. Você sabe quando o traficante vende fiado? Quando ele sabe para quem o viciado vai ligar. Se o viciado não tiver ninguém para quem ligar, ele não vai comprar fiado. Só que aquela mãe tem uma dívida emocional absurda com o filho porque ela deixou de fazer no passado aquela história toda que vocês vão entender amanhã. E essa bagunça faz você deixar de ver a sua vida acontecendo. E você fica olhando no outro. Se ela está feliz, se ele está feliz, se ele apoia, se ele não vai ser contra. Aí você fala, caramba, o que você está fazendo da sua vida? Quem está vivendo a sua vida? Quem está vivendo a sua vida? A sua vida cresce da seguinte forma. Ao invés de ficar vivendo isso aqui, você deveria viver isso aqui, ó. Ninguém cresce de uma vez. Não tem jeito. Esquece a ideia de crescer assim, ó. Esquece. Impossível. Impossível. Você vai aprender algo e repetir algo. Depois você vai repetir e repetir e repetir. Até que você, em algum momento, rompa esse padrão. Você vai repetir ciclos de pobreza, você vai repetir ciclos de traição, você vai repetir ciclos de medo, de dúvida, de dívida. Você vai repetir esses padrões. Porque a vida é feita de referência e repertório. Só que depois que você repete o padrão do seu pai, de quem é esse padrão? Ele é seu. Você repetiu 1 a 2 vezes, é seu. Só que ele sendo seu, você faz com ele aquilo que você quiser. E o que vocês têm feito é isso aqui, ó. Vocês repetem, 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 repetem. Repetem, repetem, repetem. Porque na hora de subir aqui, ó, sabe o que vai acontecer? Você vai escorregar. E não é na capacidade que você vai escorregar. É na permissão. Você vai sentir culpa, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, você vai sentir desânimo, você vai deixar para depois. Aquilo que você estava fazendo amarradão, quando está perto de dar o resultado, você tira o pé. Você deixa para lá. Você erra. Porque você não pode. Porque você olha em volta e pega a referência dos ciclos ruins que você está repetindo na sua vida. Você esquece as oportunidades que tem de você enriquecer. Mano, que tem de mulher bonita falando, onde estão os homens bons? Tem umas que perguntam que dá vontade de postar a foto. Porque quando é feinha a gente até entende. Aí tem umas dizendo, mas não existe mulher feia. E as bonitas dizendo, eu sei o que ele está falando. Onde foi que você desistiu de você? E por que você continua desistindo? Por que você continua esperando? A forma mais fácil, mais inteligente de não se frustrar é essa que vocês adotaram. Eu não vou tentar. Eu tô de boa, eu vou ficar com a minha corda esticadinha aqui, ó. Deixa o bujão de gás crescer. Deixa. Vou levando aqui, ó. Vou levando, vou levando. Vocês preferem uma corda no pescoço do que um dedo na cara. A primeira vez que eu voltei em Brasília, a primeira coisa que um tio me disse foi, e aí? Agora que você ficou rico, você veio resolver o problema dos seus pais? Eu sempre brincava que eu ia fazer uma festa para os meus amigos pobres. Pode passar isso aqui, Cris. Eu ia fazer uma festa para os meus amigos pobres. Quando eu ficasse rico. Eu fiz essa festa sem perceber. Eu me mudei para uma casa muito maior. Quando eu saí daquela casinha de Taguatinga, não é essa casa que eu moro hoje ainda. Me mudei para o Parque e fiz uma festa. E convidei quem eu tinha na agenda. E a festa foi chegando, o povo foi chegando e tinha uns que chegavam e falavam, nossa, longe, hein? Nossa, tá se escondendo? Tá devendo? Tava, mas não era por isso que eu tava morando longe. Eu me lembro, cara, tinha uns 80 convidados ou mais. 2 amigos me chamaram a atenção. Um que chegou, me levou um presente e falou, eu sempre soube que você ia chegar aqui. E o outro que chegou e falou assim, agora sim combina com você. E um tio me marcou. Não era do concurso. É o mesmo que perguntou se eu tinha voltado para resolver os problemas dos meus pais. Ele andou a casa todinha. Todinha, todinha. Nossa, que legal.
E ele olhava, e a casa era grande, a casa não acabava, e tinha jardim, e tinha lago na frente da casa, e tinha peixe, e tinha sauna, e tinha tudo. Eu tinha acabado de sair daquela casinha, da QNL, de 60 metros quadrados, com funk, rap e porrada. Para uma casa com 650 metros, uma casa 10 vezes maior. Ele ficou, sei lá, acho que uns 10 minutos andando pela casa, calado, foi lá no fundo, no galinheiro, tinha tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, é linda, pena que é alugada. Nem raiva eu consegui ter na hora. Eu fiquei foi com medo dele estar certo e eu não consegui pagar o aluguel. Eu fiquei foi me sentindo um bosta de estar morando numa casa daquela sem ter condições de comprar. Olha que merda. Mas quando terminou a festa, todos eles já tinham ido embora, menos esses 2 amigos, que ficamos ali conversando por horas e horas e horas. Tudo que vocês estão vendo e ouvindo aqui nós vamos colocar em prática, mas é impossível você não se identificar, porque você tem pessoas que te amam e você tem pessoas que você ama muito. Só que o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Quando um pai conta para uma filha que a mãe está traindo, que o pai está traindo, esse pai ama essa filha ou esse filho? Ama. Vai fazer mal? Vai fazer muito mal. Ele está fazendo por mal? Talvez não. Talvez ele não tenha preparo para saber que esse problema é dele e não do filho. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não tenho capacidade de opinar. As pessoas não têm a humildade de dizer que não sabem, porque elas querem ser muito importantes. E aí você fala que você está pensando em se separar, a pessoa vira e fala, cara, eu não sei o que você está vivendo. Ah, mas é porque a gente nem transa mais. Não, mas não é por isso que vocês vão se separar. Cara, você já viveu um negócio desse? Não, mas ele me bateu. Mas foi só uma vez. Aí eu pergunto, onde entra a empatia?